Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Fica até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2015, Dia Nacional do Riso e do Amigo da Marinha do Brasil. Temos duas figuras importantes no esporte que fazem aniversário. É aniversário de Alexandro, nascido em 86, e André Schürrle, jogador alemão da seleção. Aí jogou no Chelsea, é um bom atleta esse Schürrle. E temos também um clube aniversariando. É aniversário do Celtic de Glasgow. Vamos ouvir. It's a grand old team to play for. Sure, it's a grand old team, be dad. When you read its history, it's enough to make your heart grow sad. God bless them, we don't care if we win, lose or draw. Darn the hair we care, because we only know that there's going to be a show, and the Glasgow Celtic will be there. Esse o Celtic que disputa a Scottish Premier League, a mais alta divisão do futebol escocês, nunca tendo descido. O nome oficial do clube é The Celtic Football Club e até 1994 o nome completo era The Celtic Football and Athletic Company Limitada. Costuma ser conotado com os escoceses católicos e os descendentes irlandeses. O seu grande rival, o Glasgow Rangers, pelo contrário, costuma ser associado aos escoceses protestantes presbiterianos ou calvinistas. Os encontros entre essas equipes fazem um clássico The Old Firm, a velha firma. O Celtic manda seus jogos no Celtic Park. É o maior estádio de futebol da Escócia e o segundo maior estádio de futebol do Reino Unido, só atrás do Old Trafford. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. E vamos ao Botafogo? Vamos ouvir o que o técnico Ricardo Gomes tem a falar. Dentro e fora do campo. E como é que é o discurso do treinador para evitar um oba-oba nessa situação, para evitar o jogador já se achar na primeira divisão? Porque é uma situação muito cômoda já do Botafogo. Como é que é essa sua conversa com eles? O que você procura dizer? Oba-oba, primeira divisão, pode a preocupação do Tite. Corinthians, tudo certo, nós estamos na segunda, nós temos que sair dessa situação mais rápido e a partir em 2016 pensar em coisas boas, mas temos obrigação de sair dessa situação. Esse é o meu discurso. Não quero saber de oba-oba, lá pro Corinthians, a diferença é muito grande, não é pelo Botafogo não. Botafogo é Criciúma, é bem diferente, é outro mundo. E só para falar dessa disputa no ataque agora, né? Porque o Navarro não joga e você tem dois jovens que têm muito talento, o Luiz Henrique e o Ronaldo. A diferença dos dois e quem sai na frente nessa? O Ronaldo, porque o Luiz está voltando os 2 treinos com a gente, ficou na seleção quase com um mês, então não tem nenhuma. Ele voltou bem desgastado do trabalho, vai recuperar. Ricardo, o objetivo final está muito próximo. Esquecemos de passar, né? Que foi a péssima notícia da semana. Né? O objetivo está muito perto de ser alcançado, ainda não foi. Queria, nesse tempo que você está no Botafogo, que você falasse qual o principal mérito que você viu nesse grupo. Tecnicamente é apurado, você deu a sua cara ao time, mas o principal mérito desse grupo do Botafogo que você viu, que está muito próximo de conquistar
esse objetivo? Se você tivesse de eleger uma coisa só. Disciplina. Disciplina, olha, isso é raro, eles estão sempre focados pela disciplina. Isso foi marcante desde o primeiro dia e não mudou nada. Normalmente você chega, tá tudo certo, muda de treinador, eles ficam quietinhos durante 2 semanas, 3 semanas, e depois disso todos os problemas do outro treinador voltam a acontecer. E olha, desde o primeiro dia até agora, extremamente disciplinado. Você falou Profissionais. Você falou agora há pouco do Corinthians. Os times que estão na frente na Série B, Ricardo, uma das principais características que ele tem é que Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, vem mantendo uma base há um certo tempo. Mudam pouco de jogadores. E o Botafogo, para uma provável Série A, pode passar por isso também. Um time entrosado, campeão da Série B. O presidente Carlos Eduardo Pereira já disse que pretende manter a maioria dos jogadores e fazer reforços pontuais. Quanto isso pode ser positivo para o Botafogo, o fato de ter um time entrosado, chegar lá na frente, pode ter vantagem em relação a times que vão se reformular, Ricardo? Interessante pergunta, mas longe do Criciúma você está falando, né? Claro, quando você muda de um ano para outro, você tem que ter muita condição, principalmente financeira, para fazer muito diferente e bem. Uma coisa é você fazer diferente e bem. Você pode fazer só diferente, esse é o perigo. Faz diferente, vai ficar pior. Então, esse é o cuidado que nós temos desde que eu cheguei. O discurso é esse: manter uma base. Você deu bons exemplos do Atlético e do Corinthians. Isso não tem mistério. Se você não é difícil fazer diferente, é difícil fazer diferente e bem. Ricardo, você já disse que acesso é obrigação. E o título tornou-se também agora obrigação para vocês? E se existe uma pressão em cima disso? Depois do acesso, essa é uma boa pergunta, mas depois do acesso, ainda não é o caso. Matematicamente não é o caso. Então, depois do acesso, você pode ter essa pergunta que eu vou responder. Botafogo não deveria estar, mas está na Série B. Depois do acesso, vai ser, se tem um primeiro objetivo, acesso, o segundo, o título. Ricardo, a gente está falando, você falou um pouco sobre reformulação do elenco, a importância disso, e do treinador. O que você pode dizer sobre você 2016? A primeira situação, quando você troca o treinador, temos vários exemplos em vários clubes no Brasil. Tudo que eu falei assim em relação à disciplina, tudo fica mais tranquilo durante 2, 3 semanas. Todos os problemas de outros clubes na troca de treinadores voltam a acontecer. Então, eu tenho uma linha. Consequentemente, os jogadores já entenderam pelo tempo, né? Vai oscilar, porque é um jogo, oscilação, mas sempre eu acho que está claro uma progressão. Quando você troca, começa do zero, tá? O melhor ou que não, um novo treinador, até ele implantar, ele precisa de 4, 5 meses para começar a padronizar. Mesmo assim, vai auxiliar. Já falei, é um jogo, mas vai evolução. Aí o troca de treinador é a mesma coisa. E para o treinador que sai, vai a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Esse é o problema do futebol brasileiro. A gente acha que trocando resolve até a página 3. Na terceira, quarta semana volta tudo igual. Não tem jeito. E nós temos essa cultura que já falei para vocês há 3 meses atrás, é a cultura que eu não conhecia como jogador. Isso é novo. E tá todo mundo perdendo tempo.
vocês, nós estamos achando que isso vai resolver o futebol brasileiro. Não vai. Esse Ricardo Gomes, técnico do Botafogo, e já emendando, vamos a outro personagem da equipe do Botafogo. Comendo a Bola esteve entrevistando o Lulinha. Vamos ouvir o que falou o atleta. E com convidado super especial de Felipe Rodrigues, aqui no Comendo a Bola. A tranquilidade, Felipe. Sempre, Sérgio. Grande abraço a você, toda a galera da Bradesco Esportes FM. A gente está convidado na linha, como você disse, Lulinha, jogador da equipe do Botafogo, que está aí muito bem. Ele que pretende aí ir bem nessa sequência, reta final assim, para permanecer como todos os jogadores do Botafogo também querem. Não é isso, Lulinha? Grande abraço, seja bem-vindo. Boa tarde a todos aí, muito obrigado. É exatamente isso aí, aproveitar essa reta final aí para mostrar o valor, né? Todos os jogadores têm para poder dar uma sequência no Botafogo para o ano, né? Pois é, enfim, chegou essa reta final, esse jogo diante do Criciúma importantíssimo, pode selar aí a volta à elite do futebol brasileiro por parte do Botafogo. Principal objetivo, como é que tá a sua cabeça para essa partida? Tá ansioso? A gente tem que controlar essa ansiedade, né? Com certeza é um jogo que se torna especial por se tratar do grande objetivo do clube, né? Que nos disse no começo do ano, né, que era o objetivo desse acesso. Então com certeza esse jogo se torna especial, mas sabendo que o Criciúma está também numa situação complicada, né, situação difícil, que a gente vai encontrar muita dificuldade lá. Eu joguei no Criciúma e sei que lá é complicado, é difícil de jogar lá contra eles, então a gente tem que ir tranquilo para que a gente possa sair de lá com acesso garantido, se Deus quiser, né. Até sobre essa situação, né? Você disse que jogou lá, conhece bem a equipe do Criciúma, o Criciúma precisando do resultado para sair dessa situação difícil dentro da competição. A gente pode te apontar assim como um Mr. Série B. Conhece bastante, já passou por diversas equipes que jogaram essa competição. Você conhece bastante. Fala como é que o que o Botafogo pode esperar dentro do Heriberto Rios nesse próximo sábado. Com certeza vai ser um caldeirão, né? Lá todos os jogos do Criciúma, a torcida vai, apoia. Eles tornam ali o estádio, por ser um estádio pequeno, né, um caldeirãozinho, né, então, ainda mais nessa situação que o clube vive hoje, né, perto de uma zona de rebaixamento. Então com toda certeza é o jogo do ano para eles lá, e é o jogo também pra gente que, vamos dizer, é uma final, né, porque a gente tá com 65 pontos aí, a gente tem chance de sair de lá de Criciúma com esse acesso tão sonhado, né, que é da parte de todos nós, jogadores de diretoria. Mas com toda certeza, como eu disse, vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Lá eles vão vir para cima, a gente tem que saber sofrer um pouquinho com isso. Mas claro, nunca mudando a nossa característica de jogar e jogar para cima deles também. Certo, Lulinha, em relação também ao título, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. O Botafogo muito próximo de garantir aí o acesso, mas o título também pode vir como bônus aí para selar essa boa temporada da equipe alvinegra. Você pensa nessa situação? Você quer ser campeão? Com certeza, é o objetivo de todos nós, né? Como eu disse, a gente procura sempre falar, vamos um passinho de cada vez, né? Primeiro pensar no acesso, para depois pensar no título, mas claro que o título está tão pertinho da gente, né? A gente está vamos dizer assim, com uma mãozinha na taça, né? E a gente sabe que para muitos, vamos dizer, o título da Série B não vale muita coisa, mas com certeza é um título simbólico, que é um título brasileiro, é um título nacional. Claro que se trata de Série B, e a gente sabe que o Botafogo é um clube que tem que estar na Série A, um clube grande que tem que almejar coisas grandes na Série A, mas por tudo que passou ano passado, com toda certeza vai ser um ganho para todos que estão lá, pelo trabalho que todos fizeram. Lulinha, Cadu Macri falando contigo, te agradecendo também pela participação com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Queria saber de você e dos outros jogadores, né, no convívio, na conversa, no bate-papo dentro do grupo, que estão com o contrato se encerrando agora no fim da Série B, tentando resolver tudo no fim da temporada para ter uma tranquilidade. Acredito que o atleta trabalha durante o ano, joga bem para atingir os objetivos do clube e também seus objetivos profissionais. E acredito que fique um grande ponto de interrogação e até uma preocupação essa questão de não renovar o contrato ou não ter sido procurado ainda por ninguém. Como é que você está administrando isso? Como é que está a tua questão contratual? Como é que o Botafogo pode fazer para ficar contigo? A que time você está vinculado agora, além do Botafogo? Se tem empréstimo? Como é que está a tua vida no aspecto contratual, pensando em 2016? Então, como você disse, né? A gente conversa, nós, entre a gente lá no vestiário, né? Acho que poucos jogadores renovaram o contrato até agora, né? Pelo que a gente sabe, né? A não ser aqueles que têm um contrato mais longo, né? Mas claro que
fica esse ponto de interrogação, né? Se vai ficar ou não vai ficar. Porque, o grupo do Botafogo hoje, vamos dizer, é um grupo muito, muito bom. É um grupo que, com toda certeza, foi jogadores muito bem escolhidos pelos treinadores que passaram, até pelo Ricardo que chegou um pouco depois. E com toda certeza a gente vive essa expectativa, né? De uma ligação, né? De uma renovação. Meu contrato vai agora até o final do ano, né? Mas que já está estipulado, né? Quando eu assinei o contrato, estipularam mais 2 anos de contrato, já com valor fixo, né? Então, tá tudo praticamente não, tá tudo na mão do Botafogo para um caso de renovação, né? Basta o Botafogo entrar em contato dizendo que vai querer para o próximo ano, como eu disse, já está com salário acertado, com tudo acertado. Quando eu vim, já veio com essas 2 opções de ficar no Botafogo nos próximos 2 anos, né? Então, eu vim para ficar, eu vim para mostrar meu futebol aqui no Rio, aqui no Botafogo. Graças a Deus já estamos perto de um grande objetivo do grupo, do time, né? Que é o acesso. E isso, com certeza, facilita muito mais para todos uma sequência, né? De contrato e tudo mais. Lulinha, quando você surgiu no Corinthians, né, até como um dos maiores artilheiros ou o maior artilheiro da história das categorias de base do Corinthians, todo mundo imaginava que você seria um atacante, centroavante, definidor, até pelo que acontecia na base, o número de gols que você fazia realmente impressionava, né? Não era muito normal um cara fazer tanto gol quanto você fez. O que mudou do Lulinha da base pro Lulinha profissional, até no aspecto tático, né, de posicionamento? Hoje dá pra dizer que você já não é mais aquele matador que você era antes. O que aconteceu na base? Você não era tão centroavante assim e te escalavam lá e você fazia gol? Muita coisa mudou no teu posicionamento, que hoje em dia não dá pra dizer mais que o Lulinha é um matador, é um driblador, um meia que serve os companheiros. Como é que você se define hoje, já que no início da tua carreira você era um artilheiro nato? Exatamente. Me cobraram muito isso, né? Quando eu subi profissional, né? Por ter feito tantos gols na base, né? Chegar e já fazer muito gols no profissional. E isso não aconteceu, infelizmente, né? Mas, como você disse, eu nunca fui um centroavante, né? Nunca fui, desde as categorias de base. Eu sempre fui um meia que chegava por trás ali, um 10 ali, ou um 7 jogando pelas beiradas. A posição que eu jogo hoje, né? Nunca fui um centroavante nato de fazer tantos gols. Mas, claro que não temos como comparar, né? Categoria de base e profissional. Profissional, as coisas são totalmente diferentes. Os jogadores, o nível é totalmente diferente de uma categoria de base, né? Mas, como você disse, os números com certeza impressionou todo mundo e eles esperavam muitas coisas, né? Muitos gols, né? E quando isso não acontece, acaba frustrando muita gente, né? Mas eu sempre estive tranquilo aí, sei do meu potencial, sei do que eu posso render. Tenho mostrado isso no Botafogo nessa minha passagem. E, como eu disse, espero dar sequência agora nessa reta final, mostrando ainda mais, porque é agora que, vamos dizer, né, o pessoal vai acabar batendo martelo aí para ver quem vai ficar, quem vai sair. Então, eu espero ter sequência aqui no Rio, ter sequência aqui no Botafogo, porque isso é importante para todos os jogadores. Ô Lulinha, o Sérgio Guimarães, o brother, tem um cara aqui convidado nosso no estúdio, no Comendo a Bola, que jogou muita bola e quer mandar um abraço para você. Não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de jogarem. Então, recebendo aqui hoje o Everton Costa, Lulinha. Sim, Everton Costa, sei. Um grande abraço para ele aí. Não tive oportunidade de jogar com ele, mas grande potencial mesmo. Um abraço, cara. Parabéns também pelo o acesso, né? Que o ano que vem dê tudo certo para você aí no Botafogo, cara. Se você ficar aí no Botafogo. Fica com Deus, meu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Um abração. Fica com Deus também, viu? Outro. Felipe Rodrigues, pra gente fechar com o Lulinha, o convidado desta quarta-feira aqui na Bradesco. Pra gente fechar, Lulinha, eu queria que você falasse dessa possível ausência longa aí do Sassá, né? Ele que disputa, querendo ou não, ali uma vaga com você naquele setor de frente da equipe do Botafogo. Ele provavelmente vai passar por uma cirurgia. Eu queria que você falasse... É chato, né? Ver um companheiro de equipe, ele que tava vindo bem nessa sequência final aí. É verdade. O Sassá, um cara que... A gente até brinca com ele lá, que foi um cara, que fez muito bem o seu papel, né? Enquanto esteve com a gente ali, né? Vamos dizer assim, né? Foi um cara que nos ajudou muito durante a competição. Infelizmente teve essa lesão séria, pouco séria aí no joelho, que vai tirar ele aí dessa reta final do campeonato, né? A gente fica triste por ele, pela situação, porque pela fase que ele estava vivendo também, uma fase muito boa. E a gente sabe que jogador, quando está nessa fase, quer jogar o tempo todo, porque a bola acaba sobrando.
Então é isso, mas infelizmente isso aconteceu e acaba surgindo uma brechinha aí no ataque, né? Como você disse, né? Eu espero poder ajudar, como entrei no jogo contra o Bahia, pude ajudar os meus companheiros que estavam lá dentro de campo, jogo difícil, jogo complicado. E não vai ser diferente lá em Criciúma, jogo difícil, complicado. E se eu tiver a oportunidade de entrar e jogar, eu vou dar o meu melhor para que a gente possa sair de lá com esse acesso já carimbado aí para a Série A, né? Tá certo, Lulinha. Obrigado pela participação aqui no Comendo a Bola da Bradesco Esportes FM. Tenha uma boa sorte nessa reta final aí, que você consiga os seus objetivos nesse final de ano e também, quem sabe, no ano de 2016. Grande abraço. Valeu, eu agradeço a todos aí, uma boa tarde a todos. Fica com Deus. Tá aí esse o Lulinha e esse o noticiário no Botafogo, aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos ao Detona Dinamite. Roberto Dinamite fala agora uma história bastante interessante com a gente. E agora, na Bradesco Esportes FM, Detona Dinamite. E o maior ídolo da torcida do Vasco está aqui presente. Como vai, Dinamite? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Fábio, tudo tranquilo aí. Vamos contar histórias aqui no nosso Bradesco Esporte Clube. Olha, tem história, hein, cara. Oh, e como, rapaz? Olha aqui, ontem eu entrevistei aqui no programa o Bugica, que em 89, você estava nesse jogo, não? Você já tinha saído do Vasco, em 89, não, 89 jogo Bebeto, do Caçador de Marajás, né? E 89 eu joguei na Portuguesa, o brasileiro. Isso. E ele falando sobre a fase do Guerreiro, né, que está 70 e tantos dias sem marcar, ele está suspenso, aí ele vai ficar um jogo sem atuar, e até ele voltar, vai dar quase 90 dias sem um artilheiro marcar. Falou a respeito disso, e você hoje no programa Nossa Área, com a Kelly, também falou a respeito disso. Você viveu tanto tempo assim sem fazer gols, ou é muito tempo, 70 dias, Roberto? Nem tanto. Eu até me recordo de uma passagem assim, lá no Vasco, e foi com o Lazzaroni. Eu fiquei um jogo, 2, aí no terceiro jogo o Lazzaroni veio e falou, pô, vamos te preservar e tal, aquele negócio todo, né? Preservar é bonito, pode ser que tá barrando, né? Aí foi aí, terceiro jogo e tal, e não sei o que, aí você foi pro não banco joguei nesse jogo, não? Não joguei, não joguei e tal, e aí o Vasco perdeu o jogo, aí, pô, tem que voltar. Aí voltei no quarto jogo, fiz 3 gols, aí ficou tudo certo. Quem foi a vítima? Você lembra? Não lembro, assim, de cabeça. Esse pagou o pato, né? Pra você, é verdade, jejum. Mas eu até entendo isso, cara. Pro atacante, normalmente pro cara que sempre faz gols, pro goleador, é aquele negócio, você faz num jogo, no outro, e aí que a coisa, você cresce. Na moral. Na moral e tal, aquela coisa toda. Mas tu fica 1, 2... Você mesmo, você sente, entendeu? Aquela ansiedade, aquela coisa toda, né? E se cobra, então eu imagino a situação hoje do Guerreiro que está aí com não sei quantos 70 jogos. 70 e tantos dias sem marcar. E todo mundo criou muita expectativa nele, Roberto, porque ele estreou fazendo gols, né? Ele chegou logo primeiro nos 3, 4 jogos. O Grêmio fez gol, aí a torcida, acabou o caô, o Guerreiro chegou, teve música e tudo. Não, e ele é sem sombra de dúvidas, é um grande goleador, tecnicamente é muito bom, mas acho que a cobrança vem até maior em razão disso, né? De você esperar daquele jogador gols todos os jogos e tal, e que de repente a coisa não acontece. E aí é o que eu falo, a cobrança ela vem muito pontual em cima do goleador, mas acho que é o trabalho da equipe. Se a equipe está solta, está criando, proporcionando a esse jogador, entendeu? A coisa acontece. Eu que sempre fui primeiros 10 anos de carreira, eu fui um finalizador, entendeu? Eu jogava como finalizador. Então eu tive a sorte de ter laterais como Orlando, como Marco Antônio, depois peguei Mazinho, né? Paulo Roberto e grandes laterais assim que sempre eles já sabiam onde eu estava. A bola vinha, no primeiro momento, aí não é ser saudosista, mas volto lá em 76, 77, foi o ano que o Vasco fez uma grande equipe, que a gente se encaixava bem. O Ramon ia no primeiro pau e eu ia no segundo. Então, levava a marcação. Levava a marcação. Era uma jogada que todo mundo quase que sabia, mas não pegava, não segurava, e esse time foi de gol pra caramba. Porque também tinham 2 laterais que cruzavam muito bem. Os caras eram fantásticos, entendeu? Tinha o Disseuzinho no meio, tinha o Zanata no meio. Entendeu? Eram jogadores também com velocidade, com criatividade. E hoje o lateral não vai ao fundo?
Ele cruza do bico da grande área quando dali cruza, né? É verdade. Então hoje você tem até você tinha o ponta e tinha um lateral. Hoje você tem um ponta que normalmente joga pela direita e é canhoto, né? Mostrando aí o tipo Bayern de Munique. Que aí corta para o meio. Corta para o meio e tal. Mas esse lateral, eu acho que o espaço dele ali, ele fica meio que obstruído, né? Você fica com dificuldade. E para o cara que é goleador, que é artilheiro, que precisa ser municiado, a dificuldade aumenta. O próprio Leandrão hoje dentro do Vasco tem essa dificuldade, né? Porque ele é um cara finalizador, ele precisa da bola centrada e tal. Aí vai sair da área, a dificuldade é muito grande. Agora, você treinava muito, por exemplo, e os laterais com você, eles iam ao fundo e você ali cabeceando, dominando no peito. Tinha esse treino pós-treinamento, quer dizer, ficar uma coisa específica? Tinha. Era uma coisa assim... Não tinha pressa de ir embora também, né? Não tinha esse negócio. Normalmente, isso hoje, eu fico vendo, os caras tá terminando o treino, os caras estão saindo. Eu lembro que eu fazia isso nesses treinamentos de cruzamentos e também nas cobranças de falta. Eu lembro que no campo lá do Vasco, onde eu colocava o pé de apoio, eu treinava tanto que eu fazia um buraco naquele ponto, onde o pé tinha que bater. Marcava. É marcado assim. Então, isso me dava uma confiança muito grande de ir para o jogo, sabe? E com isso também eu fui pegando a manha, né, do detalhe do goleiro, da reação do goleiro. Guarda essa história da falta para amanhã, porque eu tenho umas perguntas para te fazer, porque quando era falta no Maracanã, Vasco, Flamengo, a galera gritava como se fosse um pênalti já, né? Vamos voltar amanhã nesse papo? Beleza, valeu. Um abraço, Roberto. Valeu, um grande abraço. Valeu. Detona Dinamite. Bradesco Esportes. Esse é o grande Roberto Dinamite, aqui na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes. E vamos ao segundo tempo de Muricy Ramalho. Muricy Ramalho esteve no primeiro tempo Band Esportes e agora começa falando sobre Juan Carlos Osório. Deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho do Osório, Juan Carlos Osório. Com todo respeito, também sempre fui muito bem tratado pelo Osório e respeito muito o profissional. Mas os números do Osório, ele deixou o São Paulo com 52% de aproveitamento. O Ney Franco foi demitido agora do Curitiba e quando foi demitido do São Paulo tinha 57% de aproveitamento. E é engraçado que todo mundo canta em prosa e verso o Osório. Por que todo mundo canta em prosa e verso o Osório e ele não ganhou nada, o Muricy? Porque às vezes também o treinador ele é bom treinador. Claro que nós já discutimos isso várias vezes, né? O cara não pode ficar só na opinião das pessoas que se ele é bom treinador ou não. Para mim, o que faz a diferença é o resultado. Mas isso não é no futebol, em qualquer área, pô. Aqui também você tem que dar resultado, porque senão não adianta, pô. Se a gente é boa e tudo, mas, pô, se não der resultado... Né? Então, o que vale para mim é o resultado. Senão você fica muito na coisa da simpatia, porque hoje no Brasil, ainda mais no nosso país, né? Eu não gosto daquele cara, porque aquele cara é meio... Não é muito legal, é meio rabugento, como no meu caso. Outro, aquele lá é gente boa, ele não ganha de ninguém, mas é gente boa. Aqui é simpático, sabe? A gente vai jantar de vez em quando, aquelas coisas que é do brasileiro, né? Então, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito eu acho que o cara é competente quando ele mostra resultado. Porque o cara não pode ganhar um título se não for competente, não dá. Uma vez, tá bom, vai ter um bom time, pegou um bom time, mas ele não pode estar ganhando várias vezes, como o título do Corinthians, como os caras, porque mais ou menos a sorte ou o time, não. Aí é competência, cara, entendeu? Então, agora, que ele ficou muito pouco tempo também, não dá para analisar. Eu acho que, eu até conversei na época com a Ataíde e com a Aidar, que eu era da opinião que tem que trazer um treinador estrangeiro no final do ano. Quando tivesse, tinha que ter um planejamento. Falar, não importa o treinador que nós estamos aqui, deixa o Milton aí, certo? E chega em dezembro, já traz o cara, para conhecer o São Paulo, como é que é, como é que é aqui. Olhar a base, ficar lá um mês. Como eu fiz no Internacional, fiquei 15 dias antes da pré-temporada, eu conheci no Internacional. E os jogadores de férias. Então, essa era a minha opinião. Mas já que trouxeram antes, então fala assim, é o seguinte, você fica à vontade, nós vamos te cobrar, porque tem que ter só o ano que vem. Fica à vontade, faz o seu trabalho, conhece o clube, entendeu? Se diverte aí, dá tudo certo, né? Mas não é assim no Brasil. Infelizmente não é assim. Então, foi muito pouco tempo para dizer realmente o que realmente ele é, né? Porque a gente sabe que é um bom treinador, claro que não ganhou assim, um grande título assim, de expressão, não ganhou, sei lá, a Colômbia, né? Mas que é um bom treinador, as pessoas, os jogadores também falam bem. Agora, teria que deixar mais tempo.
Agora, aquela confusão que deu, que a gente realmente não sabe quase nada, porque no futebol quem está fora sabe muito pouco, né, porque os clubes são fechados, parece que é aberto, mas não é muito. Então, eu acho que o ano que vem, acho que a gente ia saber quem é realmente o treinador. Meu caro Muricy, São Paulo Futebol Clube, você no futebol, você tem duas paixões clubísticas, apesar que o profissional não tem paixão clubística, né? A paixão dele é a paixão da camisa que ele está vestindo naquele momento. Você sabe que eu também, eu nasci palmeirense, na minha casa, família de italiano, você podia torcer para qualquer time, mas para jantar todo dia tinha que ser palmeirense, senão não jantava, meu pai não deixava. Então, eu nasci palmeirense, ia no estádio com 7 anos, mas hoje em dia, depois de tantos anos, claro que eu gosto do Palmeiras, mas eu gosto dos times que tem os técnicos que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro. Por quê? Porque eu acho que, esses caras que vão fazer bem pro futebol, e a gente vive do futebol, né, Muricy? Então, eu acho que as suas paixões lá desde o começo são Internacional e São Paulo, na medida do possível, né? Eu também, eu gosto também do Náutico, porque o Náutico foi um tipo assim de um time que a gente pegou muito mal, né? Estava quase fechando já a lanchonete do clube lá, que fazia 11 anos que não ganhava um turno. Então, e cheguei, modifiquei tudo, foi um bicampeão pernambucano. Eu pagava o preparador físico do meu bolso, porque o nosso não tinha dinheiro, fiquei sem receber um tempão, aí eles troquei, eu falei, deixa a dívida, aí eles me deram um título, eu sou conselheiro do Náutico. É um time que tem um carinho, porque foi uma coisa assim, mais de paixão mesmo, né? E claro, o Internacional também é uma coisa, quando eu cheguei no Internacional, eu tinha obrigado para não cair em 2002, e aí, sem dinheiro, reconstruímos, pusemos o Nilmar, Edinho para jogar, Daniel Carvalho, subi uma molecada boa e deu uma recuperada boa no clube, até que foi campeão do mundo. Então, eles são muito agradecidos. Eu também sou muito grato, porque ali comecei a minha arrancada para time grande, né? Então, são realmente times que eu acompanho, gosto de ver jogar, né? Mas o time que eu gosto de São Paulo também, porque eu conheço todo mundo, desde o porteiro até o presidente e tudo, né? Mas o time que eu gosto mais de ver jogar hoje no Brasil é o Santos. Né? Dá gosto. Dá gosto de ver o Santos jogar. Eu também trabalhei 2 anos lá, tenho meus amigos todos lá, comissão técnica, tudo ainda. Mas para mim é um time que é o que mais gosto de ver jogar, porque é um time muito rápido, é um time que acelera, é um time que dá espetáculo. Eu não sei se... eu tenho entrevistado muitas vezes o Dorival Júnior, tem sido meu parceiraço, tanto aqui quanto na rádio. E ele joga no 4-3-3 ou... Não, mas é que o treinador brasileiro... Ele faz o que ele tem na mão. Então ele tem um time para jogar assim. Se ele não tivesse um time para jogar assim, por exemplo, eu jogaria com 2 meias. Certo. Mas como ele tem um time que tem jogadores rápidos pelo lado, né? Tem um centroavante que joga, claro que sai um pouco da área, mas é um cara que complementa muito. E um meia que decide tudo, né? Então as características do time do Santos, faz com que o treinador faça isso. Porque no Brasil o cara não pode vir com um esquema pronto, porque você vai querer um jogador que comprou aquilo lá e não tem. Você pede um, eles trazem outro, porque é assim no Brasil, né? Não é que nem na Europa, você manda buscar o cara, eles trazem o cara que você quer, para aquele tipo de esquema, né? Então o Dorival, o que ele está fazendo, ele está fazendo certo, ele está usando o esquema que serve para o time dele. E o time dele é o que é, um time rápido, um time muito ofensivo. Então não adianta ele querer transformar o Santos em defensivo, que não vai ser. Então é um time que joga assim, mais ou menos, faz muitos anos que joga dessa maneira. A seleção, ainda hoje, infelizmente, a gente tem um ex-presidente que acaba de chegar aos Estados Unidos, paga 15 milhões de dólares de fiança porque estava preso há 5 meses na Suíça. O outro não pode deixar o Brasil. Então, essa é a realidade, infelizmente, do futebol brasileiro. E é a realidade de Dunga e de Gilmar, que eles têm que conviver com isso, para o bem e para o mal. Então, a seleção, infelizmente, é diferente. E eu imagino que, depois que você observe tudo isso, a seleção fica mais distante de você, né, Muricy? Porque para você estar na seleção, talvez precisasse de uma seleção também um pouco mais estruturada, eu diria, né? Eu acho que, cara, essas coisas pesam demais, esses episódios que você está falando. Não só na seleção, mas nos clubes também, né? Dizem que, e é claro, e a gente que está trabalhando, a gente fala, a gente não mistura as coisas, não, mas sente sim, os jogadores sentem, o lugar sente, porque... todo mundo gosta de um lugar organizado, onde você olha o exemplo. Você tem que ter exemplos. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com poucos exemplos em todas as áreas, né? Na política, no futebol, porque o exemplo para mim é tudo, entendeu? Você olha um cara, eu, por exemplo, tive a felicidade de trabalhar com o Tele, eu ficava o tempo todo olhando ele, pô. O que ele mais me deu, ele foi exemplo, o que ele mais me deu, entendeu? Então, eu aprendi muito com ele, cara. Mais ou menos o jeito que eu tenho de trabalhar, de ser como pessoa, devo muito a ele. Por quê? Porque ele foi um exemplo bom, cara.
Entendeu? Então, acho que nós precisamos um pouco disso, né? Então, esse momento que nós estamos passando no futebol brasileiro, né? Principalmente a seleção, com esse problema de um estar preso, outro, né, pode estar sendo perseguido. Essas coisas mexem, cara. Isso não mexe. adianta falar, claro que mexe. Claro, o jogador pô. que não está recebendo, por mais que o treinador tente afastar, tente isolar, não adianta nada. Um está sem receber há 4 meses, outro há 2, outro está em dia. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. E aí ele vê coisas erradas que acontecem. Então, o cara fala, pô, isso aqui não tá legal. E o jogador não pode ter muleta, cara. O jogador tem que estar 100%. Fala, o que você precisa mais? Você precisa de um bife, de um ovo, o que você quer? Porque é o seguinte, que domingo eu vou te cobrar, cara. Então você não pode dever nada pro jogador. Não pode dever nada pra ele. Porque senão o jogador fala assim... você não pode dever nada. Nada, porque ele fala assim, mas também o cara também não paga. Eu finge que joga, você eu finge que joga, também não sei o quê. Eu sei como é que é. Jogador é assim, cara, entendeu? Então, principalmente em nível grande, em alto nível, é desse jeito. E as pessoas que acham que não, aquela coisa romana, não, mas não é assim não, é assim sim. É que claro que na hora a gente não fala nada porque, não pode, cara. Vai derrubar o jogador, claro. você cai junto. Não é certo ou não? Então, então são coisas que a gente deve muito ainda, né? Estavam falando, tem cara que é carne de pescoço, né? O Davi Ferreira, você não consegue ver nenhuma grande jogada dele, mas vai ganhar do Davi Ferreira. Vai pôr bola do lado se ele não vai chegar. Chega em todas, é impressionante. É como você falou, né? Não é assim um espetáculo de se ver jogar, né? Mas meio pra ganhar dele, pra ganhar uma bola dele é uma terrível. Ô, Maurício, você tava vendo aí o Roberto Carlos, 42 anos, ainda de vez em quando ele se enfia no time. Você, quando tinha 40, assim, você não tinha vontade, porque você jogou muita bola, né? Muito treinador não jogou nada, mas você jogou muita bola. Eu entrava de vez em quando assim no 2 toques, depois de muitos anos não parei de jogar também, porque a gente se machuca demais, né? E até hoje os meninos me convidam, aí, mas assim, nos 2 toques, eu falei, o currículo que eu tenho, vou jogar com vocês, cara, vai me desculpar, cara, joguei com Dividaria, Pedro Rocha, aí, peraí, Engraçado que tem muito treinador que não jogou nada, né? Mas você jogou, você é ao contrário, porque tem muito treinador bom que não jogou nada. É verdade. Mas a bem da verdade é isso. Mas você não, você jogou muita bola. Joguei legal, joguei um tempo legal. Peguei uma turma boa também, né? Você pegou uma fase até que muito boa. Peguei Pedro Rocha, peguei Gerson no finalzinho, peguei Roberto Dias no finalzinho também. Peguei uns caras que, jogava muito, né, cara? Peguei uns caras diferentes. O que o treinador de futebol precisa ter para ser um Muricy, para ser um Tite? Eu acho que tem que ter, cara, muitas coisas, né? Isso o Tele falava, a parte tática, a parte técnica, a parte psicológica também, eu acho que é muito importante. Relacionamento, né? Porque se ele dá com gente, né? Não é fácil. E eles pensam tudo diferente. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, você tem que fazer esse cara pensar numa coisa só, que é o time. Isso é coisa de coisa. Mas a coisa mais importante que eu acho, principalmente num time grande, chama-se comando. Se o cara não tiver comando, não tiver uma personalidade forte, ele não dura. Se não tiver o comando, você não aguenta a pressão que é. Qual foi a verdadeira história do porquê você não aceitou ser técnico da seleção brasileira? O Ricardo Teixeira senta com você e te convida para ser técnico da seleção brasileira, aí você não, ou porque ele não convidou? Foi um convite para você não aceitar? Não, convidou sim. Acontece o seguinte, é o que eu penso. Ele me convidou, no jogo contra Cruzeiro e Fluminense, nós assumimos aquela noite, na quinta-feira, a primeira colocação do Brasileiro. E eu tinha acertado uma semana antes com o Arcades e com o Celso Barros, que eu ia ficar mais 2 anos. Eles falaram assim, nós gostamos de você, tá muito legal o trabalho, fica aqui. Eu falei, eu também adorei o Rio, quero ficar aqui. Certo. Acertamos de boca. Mas aí, ficar no Fluminense. Mais 2 anos e, ganhando muito bem. Aí tem que ver advogado, aquelas coisas, deixa ele correr, porque palavra é palavra, Na quinta-feira, depois do jogo, eu fui pegar meu carro no estacionamento do Maracanã. Estou contando a história do começo, depois eu vou resumir. Aí encontrei o rapaz e falou, eu sou o representante da CBF. Falei, é prazer. O presidente da CBF quer conversar com você. Falei, é mesmo? Falei, que é a seleção brasileira. Falei, legal. Então, meu endereço é esse aqui. Eu moro lá na Ipanema, na Vieira Soto, um lugarzinho ruim lá. Um lugar ruim. É ruim. Não é na frente do mar. Tinha que tirar a água da varanda, que só me atrapalhava um pouquinho a água do mar na varanda. Mas o resto foi bom. Aí ele passou lá e estamos indo. Eu falei, o que eu penso? Eu fiquei a noite toda. Eu falei, só quem sabia era minha esposa. Eu falei, contando você, eu vou conversar com o Teixeira. Mas é mesmo? Foi legal. O que eu penso a noite toda? Com minha roupinha mais ou menos que eu tenho lá. O cara vai me levar na CBF, telão, abril. Projeto. Tudo organizado, projeto 2014. E vamos, né? Organizado, o que vamos fazer, os amistosos, onde que nós vamos treinar, viagem. Quem você pode contratar. Quem você vai trazer na comissão técnica, qual que é o seu salário, qual que é o seu contrato, que tempo de contrato. Isso aqui é Copa do Mundo, cara. Eu ia ser o técnico da Copa do Mundo do Brasil. Eu pensei isso a noite toda, quase nem dormi, cara.
Pô, chego lá, pô, o cara vai me levando para um lugar lá, clube de golfe. Clube de golfe, cara, coisa estranha. Um monte de gente. Chego, você desce do carro, pô, aí os caras me reconhecem, porque eu sou um cara conhecido. Pô, Muricy, aí como é que tá? Aí tinha um torneio, aí veio o Teixeira lá, de bermuda, de chinelo, pô, tudo assim. Eu falei, caramba, que coisa estranha, cara. Aí, Muricy, aí, tudo bem? Veio o Teixeira. Oh, me cumprimentou, eu falei, o que você vai fazer? Vamos tomar um café aí? Já tomou café? Eu falei, não, vamos tomar um café aí. Pô, entrou num restaurante do clube de golfe. Pô, gente do lado. Não, mas toda hora entrava gente, cara. Entrou o garçom, entrou a filha dele no final, entrou não sei quem. Aí entrava um torcedor do Fluminense. Pô, mas que legal, nós assumimos a primeira colocação e não sei o quê. Aí tinha um torneio lá, tinha uma televisão lá e começaram a me filmar. Pô, começando com o cara me filmando, cara. Entendeu? Aí conversando, só conversa furada. 3h30 de conversa furada. Então eu achei que tinha sido mais rápido. Não, 3h30. Fui treinador 3h30. Sempre falo isso aí. Fui treinador da Seleção Brasileira 3h30. Final da conversa, essa que foi o que pegou, porque eu tenho meus valores, cara, e eu não abro mão. Seleção Brasileira é a coisa melhor do mundo? É a melhor coisa do mundo. Mas se tiver coisa certa, se não for do jeito que eu penso, pode ser a melhor coisa do mundo. Não tenho vaidade pra nada, não tenho. Entendeu? Eu gosto de uma coisa que eu vou entrar e vou ter resultado. Eu não vou em mais ou menos. Por isso que eu ganhei bastante título, porque eu só vou em lugar que eu tenha chance. Né? E aí, no final da conversa, ele falou assim, tá tudo bem, você vai ser o técnico da Seleção Brasileira? Ele falou assim pra ele, falei, tem um probleminha, falei pra ele. E ele, assim, muito dono, porque ele é dono de você, né? Ele acha. Que probleminha? Ele falou assim pra mim. Eu falei, Fluminense, cara. Ele falou, o que tem o Fluminense? Que eu acertei há uma semana atrás de Boca, mais 2 anos com o Fluminense. Pô, mas você assinou? Eu falei, não assinei nada, mas acertei de Boca, não interessa. Né? Aí ele falou assim pra mim, o que eu pensava? Pô, pega o telefone. Liga pro Celso cara, Barros. faz o seguinte, Celso Barros, libera o treinador, vai ser o Celso Barros é meu parceiro. Não ia falar na hora. Não, ele falou assim pra mim, você vai lá e resolve. Eu falei, tá resolvido. Vou ficar no Fluminense, cara. Porque não é assim as coisas, assim, meu. É que você já estava muito amador. Você já estava sentindo que as coisas estavam muito amadoras. Claro, muito assim. E acontece o que aconteceu com o Mano, por exemplo. Entendeu? O Mano estava fazendo um trabalho de renovação que tem que ter um pouco a longo prazo. No momento que ele estava acertando o time, tiraram o cara. Sabe? Pô, no melhor momento do cara, tiraram o cara. Por quê? Porque não tinha segurança nenhuma. Não tinha segurança nenhuma. Foi feito assim também com o Mano. Então, pô, não dá. Essa foi a verdade do negócio. Essa foi a verdade. Entendeu? E aí começou, pra você ter uma ideia, começou a vazar a notícia, começou a encher de gente na Laranjeira, cara, pra querer saber se era assim ou não. Olha o que eles criaram, cara. Olha o que eles criaram. Entendeu? Quando eu cheguei na Laranjeira, os caras acreditavam. Pô, até os jogadores falaram, pô, o que você tá fazendo aqui, meu? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pô, é que eu quis convocar o Diguinho, o cara não quis deixar o Diguinho jogar. Eu falei, eu vou voltar pro Fluminense. Vou ficar aqui. O Diguinho eu vou ver. Diga, eu tô no lugar certo. Mas é lógico. Esperem título ano que vem, moçada. O que nós arrumamos de emprego também, eu vou te falar, viu, rapaz? Aqui é um fenômeno. Ô Muricy, tá passando o tempo, né? Tá passando o tempo. Você, nestes 10 meses, você conseguiu fazer tudo aquilo que você tinha se programado de fazer? Fiz tudo, né? Tudo que eu programei. Primeiro a cirurgia que tinha que fazer, porque estava me incomodando. Depois da cirurgia, curti um pouco a família, ou seja, fui viajar, fui para a Itália, que eu nunca tinha feito com a Rose, que é minha esposa. Ficamos 16 dias andando para lá e para cá, conheci toda a Itália. E é isso, estou curtindo meus filhos também, voltei a curtir, praia que eu gosto. Então E depois o final, que é o que dá a programação, que era estudar um pouco futebol, né? Num lugar especial que era o Barcelona, e já me preparar para voltar. Então eu estou nessa fase agora, né? De último ajuste, já começar a ouvir alguma coisa, e é isso, e direcionar e escolher bem o lugar. O cara que bate bem a bola, mas eu vou explicar. É Pelé e Coutinho, né? Mas Dá Pelé, moral aqui vou no explicar. programa, né? É Pelé e Coutinho. É isso aí. Pelé e Coutinho. E o Garrincha fica lá sentadinho. É o Luciano Borges. Aqui só tem moleque, você vê, né? Que só tem moleque na redação. Nós né? corremos e ele já fica só olhando. E não é. E o velhinho, a gente põe o velhinho pra ficar com fone, pra fingir que trabalha, entendeu? O nosso Luciano Borges, editor. O Muricy, é bom ver de perto isso daqui mesmo. É gostoso. Ele conta umas histórias pra mim no telefone, é bom ver de perto. Ele conta. Pra ficar sentado, pô. Não, mas ele entrevista todo mundo pelo telefone. É verdade, né? Eu até às vezes fico na dúvida se tudo que ele fala é verdade, mas eu tô observando que ele é firme, Então vamos ficar ligados nele. Então. Ele é firme. Muricy, foi um prazer, viu? O prazer foi meu, cara. O maior prazer mesmo. Demorei pra vir, você sabe, mas foi muito legal. Conversa, acho que agradável.
verdadeira, que eu acho que é legal isso, e falar do que a gente mais gosta, né? Que é o futebol, né? Bem, na verdade, a gente fica numa expectativa danada agora que você tenha muito equilíbrio, clarividência e que a luz aí divina possa iluminar o seu caminho para que você, com certeza, estará num time para 2016, mas que você possa estar no melhor, né? Claro, naquele que te faça mais feliz. Eu escolho bem, né? Ainda mais depois agora que você me deu essa segurança, quem vem aqui é campeão. Não, mas só faltava você, então, né? Pelo amor de Deus, só faltava eu vim no lugar certo, cara. Só faltava não ser. E esse aí é Muricy Ramalho, ex-técnico da equipe do São Paulo, falando também do carinho que tem sobre o Náutico. Muricy Ramalho, que tem grande carreira e tem muito a acrescentar ainda no futebol. E vamos falar de Major League Soccer. Vamos ouvir Pedro Ribeiro falando sobre a questão do Orlando City, a equipe estreante que conseguiu mais pontos na história da Liga, 44 pontos. Vamos ouvir. A Liga Norte-Americana que está cada vez mais crescendo, não só em faturamento, em números de jogadores, enfim, de atrações e também de popularidade pelo mundo. E o Orlando City, que é um time brasileiro, é administrado pelo Flávio Augusto e tem como estrela o Kaká e outros brasileiros que por lá atuam, como por exemplo o meio atacante Pedro Ribeiro, que é o nosso convidado que está na linha para bater um papo e falar um pouquinho sobre essa temporada, né? A primeira dos Lions, que não se classificaram para a segunda fase da Major League Soccer, mas teve números importantes dentro dessa competição. Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por me receber aí pelo espaço na rádio. Tudo bom, galera? Olha aqui, muito bom falar com você e falar um pouquinho sobre o Orlando City, que terminou a temporada invicto dentro de casa, né? Nas últimas 7 partidas, com recorde de público, mais de 32 mil torcedores de média. Como é que foi essa temporada para o Orlando City, mesmo não tendo avançado na fase da Major League Soccer, Pedro? Foi muito bacana. Foi meio complicado no início, por ser o primeiro ano do clube, né, na MLS. A gente teve vários jogadores de times diferentes que a gente acabou se conhecendo em janeiro para começar a temporada um mês depois. A gente sempre jogou junto, jogadores de várias partes do mundo, alguns que até não falavam inglês. Então foi uma temporada bem interessante. A gente recebeu um apoio imenso da diretoria, do Flávio, que começou esse projeto, né, da MLS com o Orlando. E a torcida da cidade de Orlando nos abraçou mesmo. A gente teve a segunda melhor média de público do país. Então foi muito bacana, mesmo não ter chegado nas playoffs, foi por pouco, mas foi um ano muito bom. Foi um ano bacana que ainda não terminou, né? Que a gente ainda vai pro Rio para jogar um amistoso contra o Flamengo. Vai ser muito importante para todos nós, clube, e para a Liga. O Orlando City, o Pedro Ribeiro, que conquistou 44 pontos nessa temporada, ganhando 12 jogos, é o maior número de vitórias nos últimos 17 anos de uma equipe estreante, né? Quer dizer, passa o peso da estreia numa Major League Soccer, como foi o caso do Orlando City, projetando 2016. É um time que, reforçado e com a permanência do Kaká, você tem contrato até 2018 e outros que podem chegar. Sim. Dá para almejar algo grande já numa segunda temporada aí na Major League Soccer? Sim, é claro. A gente já tinha uma expectativa, né, desse ano mesmo de chegar ao playoff, mas não aconteceu. Mas ainda, como você disse, a gente conseguiu vencer 12 jogos, que é um recorde, né, na MLS. Então, a expectativa para o ano que vem é a melhor possível. A gente vai manter a base do time. E ano que vem a expectativa é chegar no playoff e, se não, por que não ganhar um título entre a MLS ou na Open Cup, que seria equivalente à nossa Copa do Brasil, aí no Brasil. Mas a expectativa é a melhor possível. Com a volta do Kaká, vão chegar alguns reforços, com certeza, mas a base do time vai se manter a mesma. E como é que está sendo aí a experiência de atuar ao lado do Kaká, que tem uma história internacional muito grande, é pentacampeão mundial? Qual é o papel do Kaká, que fez 9 gols na Major League Soccer, ô Pedro Ribeiro? O Kaká, dentro e fora do campo, ele é uma referência para a gente. Ele, principalmente para mim, né, por ser brasileiro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, assim, um pouquinho melhor que os outros caras do time, por ser do mesmo país, falar a mesma língua. Então, para mim, dentro e fora do campo, ele foi um exemplo. E aprendi muito com ele, é um cara sensacional, trabalha muito,
Ele é sempre um dos primeiros a chegar no treino, um dos últimos a ir embora. Tá sempre se cuidando, se cuida muito bem fora do campo, que hoje em dia é muito importante no futebol, se você quiser ter uma carreira longa como a dele e de sucesso. E ele é um cara que é referência, não só para mim, para todos os jogadores do clube, até porque a gente tem um time muito, muito novo. A média de idade do nosso time é por volta de 20, 21 anos de idade. Então, o Kaká é um cara de referência para todos nós. E foi muito bacana fazer parte do clube com ele, fazer parte do time junto com um cara como o Kaká, que é vencedor, foi vencedor em todos os clubes que ele passou, nos clubes e na seleção. Então, e ele é um cara de referência não só para o nosso clube, mas dentro da liga mesmo. Ele é embaixador da liga, então ele está ajudando o futebol e a liga MLS a crescer muito, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em outros países da América do Sul e da Europa. É bacana até para testar a força que hoje está o Orlando City, já encontrando uma escola diferente do que vocês enfrentam aí na Major League Soccer, né, Pedro? Isso, exatamente. Vai ser um jogo muito importante pra gente. Como eu falei, a gente respeita a festa do Flamengo, aniversário deles, mas vai ser um teste muito bacana pra gente. A gente tentar, com certeza, a gente tentar vencer o jogo. Beleza, valeu. Pedro Ribeiro, olha aqui, muito bom bater esse papo com você. Você tá em Orlando? Não, agora eu tô na Filadélfia. Eu tô passando uma semana aqui na Filadélfia, onde eu morava no passado. Mas semana que vem nós estamos voltando, a gente volta a treinar por causa da partida contra o Flamengo. Eu tô voltando pro Orlando semana que vem. Até porque você deve ter ficado aí por conta do último jogo que foi na Filadélfia, né? Na Pensilvânia, diante do Philadelphia Union. Bacana. Olha... Foi o último jogo do ano. Eu vou ficar aqui até semana que vem agora. Então curta esse rápido período de férias até voltar ao treinamento para poder voar aqui para o Brasil e dia 15 enfrentar o Flamengo. Pedro, um abraço, muito obrigado pela atenção e sorte. Muito obrigado. Orlando City aí nesse projeto. Estarei aí em dezembro, eu vou a Orlando e já conversei com o Décio Lopes, que comanda a comunicação aí também, junto com o Marcos Pérez. Sim. Vou visitar o clube aí, conhecer um pouco mais de perto essa estrutura que a gente tanto entrevista vocês e conhece. Vou aí tirar um pouco de foto, conhecer um pouquinho dessa estrutura de vocês, hein? Bacana, nós estamos esperando de portas abertas aqui, esperando ser chegado. Muito obrigado pelo espaço aí mais uma vez e boa noite para os ouvintes da rádio e muito obrigado mesmo. Esse Pedro Ribeiro, integrante da Major League Soccer. E o grande destaque do Santos nesse início de temporada tem sido o Gabigol. Ele esteve nos Donos da Bola de São Paulo e você vai ouvir agora o que ele tem a falar. Eu acho que você também tem essa recordação dessa dupla, dessa parceria com o Neymar, né? Como ele está lá no Barcelona e tem essa prioridade, se você acha que vai demorar um pouco para acontecer esse reencontro. Vai ser um sonho jogar com o Neymar novamente. Joguei só um jogo com ele, que foi a minha estreia, foi a despedida dele. Então, jogar no Barcelona seria um sonho, como em outros clubes também, principalmente com o Neymar, que é o meu maior ídolo. A minha pergunta pro Gabriel, porque eu leio, depois que a gente entra quando eu jogava não lia muito, mas depois que a gente começa a trabalhar como comentarista... A gente lê menos, né? Não, tem que ler mais para estar mais informado. É de sacanagem. Enfim, muito se fala... de transferência. E que o Barcelona parece que tem, é isso? Tem a opção, né? Parece é verdade isso? Prioridade. A prioridade. E o seu desejo em que momento e para qual time você gostaria de se transferir? Qual time? Tem vários. Tem vários times grandes que eu queria jogar na Europa. Mas meu pensamento é ficar no Santos ainda. Eu acho que... Você tem contrato até quando, filho? Tem mais uns 3 anos de contrato. 3 anos só? Aí eu peguei e renovei agora esse tempo. Que bom. Então, eu pretendo ficar no Santos ainda um tempo. Eu quero muito ser campeão da Copa do Brasil, que isso vai me levar para Libertadores. Ai, Veloso. Ai, Veloso. Do outro lado, todo mundo quer também. Eu não pedi sua opinião ainda. O Gabriel me citando. Não, o Gabriel é convidado e a resposta é dele. Depois você vai falar e o Zé Teodoro vai falar. Então, eu quero muito jogar Libertadores pelo Santos. Quero muito fazer história nesse clube também. Então, fazer mais ou menos o que o Neymar fez, a carreira do Neymar? Sim, eu tenho 19 anos, tem tempo ainda. Eu acho que eu posso desfrutar muito do Santos ainda, aproveitar bastante o carinho que a torcida tem por mim e os companheiros também. Então, meu foco total é ser campeão da Copa do Brasil.
para jogar a Libertadores ano que vem. Mas a opção do Barcelona, ela existe mesmo, isso é certo. Existe. Então, precisa saber que eu conheço das coisas. E a grande curiosidade, assim, eu até perguntei pro Serginho. Ele vai jogar contra o Palmeiras? Não, vai jogar. Vai jogar, mas não vai fazer gol. Já tem 7 na Copa do Brasil. Não vai fazer gol. Já tem 7, não precisa mais, já tá bom. Tá. Você tá jogando lá direito, né? Vem por dentro, né? Quem que é o lateral esquerdo dos... Onde jogou o Zé. Onde jogou o Zé. Vai marcar, vai. Vai marcar, vai. Então, eu acho que a grande dúvida, eu até perguntei pro Serginho quando ele esteve aqui, que você começou muito bem, arrebentou, depois teve um período, eu não sei se foi uma adaptação no profissional, sua maneira de jogar, como jogar no profissional, porque com o Anderson você teve poucas oportunidades, né? E depois você reaparece com o Dorival Júnior jogando realmente aquilo que você apresentou logo no início, quando você foi profissional. Queria saber desse período, como é que estava a sua carreira, a sua cabeça, e foi essa adaptação no profissional? Eu, primeiro ano, fiz poucos jogos, até porque subi muito novo com 16 anos. Então, e no segundo ano eu fiz 21 gols, fui artilheiro do time. E no começo do ano eu fui pro Sul-Americano, então acabei fazendo a pré-temporada com o time. E aí o Ricardo Oliveira chegou, jogava na minha posição, que era centroavante. E... Qual que você mais gosta de jogar? Pra mim não tem... Essa é a boa resposta. Aí acabei tendo poucas oportunidades, mas quando eu entrava, graças a Deus eu correspondia. Mas não tinha sequência. Eu entrava 5 minutos, fazia gol, no outro jogo eu não entrava, jogava titular, fazia gol, mas depois não entrava. Aí é complicado. E com o Dorival, eu venho jogando bastante jogos. E isso facilita bastante o entrosamento, tá podendo jogar vários jogos seguidos, isso me ajudou bastante. Gabriel, pode falar de você, do Santos, dessa fase sua de recuperação, não recuperação, na minha opinião, de personalidade, porque você só tem 18 anos, certo? 19. Quem que não faz besteira? Eu tô com 50, eu faço besteira. Não, mas eu digo em ouvir, não, a pergunta que eu fiz é que eu achei legal, os dois profissionais... Não, mas tem muita gente que faz um comentário maldoso, vagabundo, safado, em relação àquilo que o Edmundo falou. Porque o cara veio de óculos escuros e já ficou mascarado. Então, às vezes ele colocou que fez tatuagem, fez o negócio do cabelo ontem, que eu nem sei o que era, samurai. Eu queria fazer o que ele fez no cabelo. Mas não tem cabelo. Veloso, eu não queria. Ele tem. O que você pode falar do Santos? O que você pode falar de você, da seleção olímpica, da seleção brasileira, artilheiro da Copa do Brasil, jogando muito, arrebentando, sendo um jogador tão importante que você é, e com certeza não fica no Santos, não fica mais meio ano no Santos. E eu venho falando isso faz tempo. Agradecer ao Edmundo pelas palavras aí, atacante nato, sou muito fã dele. Acho que até pelo meu estilo de jogo também, de ir pra cima, de fazer as coisas que me dá vontade, pedalar mesmo, independente do resultado. As pessoas acham que eu sou marrento, mas é meu estilo de jogo e isso eu não vou mudar. Eu respeito, se tiver que dar chapéu, vou dar chapéu, se tiver que pedalar, vou pedalar. Então eu não ligo para o que as pessoas falam. Eu acho que futebol tem que ser jogado com alegria e para sempre para frente. Nosso time vem jogando muito bem, eu estou muito contente, muito feliz. O Serginho é um cara especial para mim. Até no intervalo dos jogos ele vai lá falar comigo e desce do camarote falar comigo. Imagina se você não escuta ele, né? Ele pega de porrada. Ele pega você pro cabelo e levanta. O que foi, filho, que você falou pra mim, filho? Não ouvi? Eu não ouvi. Ele foi lá ontem, falou pra mim ter calma, falou pra mim continuar jogando do que eu tava, que o gol ia sair. Então eu sempre procuro escutar as pessoas mais velhas do que eu. Meu pai, o Dorival, que chegou, me deu uma oportunidade imensa, e Marcelo Fernandes foi meu treinador, o Serginho também, fora o nosso elenco que é recheado, Ricardo Oliveira, o Renato, tá o Velano aí que me ajudou bastante também. Então eu procuro ouvir, independente do que as pessoas falam por fora, tem que jogar no futebol e ajudar o Santos. O que você pode falar do Santos? Primeiramente, boa tarde, da camisa que eu prometi. Não, tá tudo certo, eu cumpri. Aconteceu mal entendido, e por jogo eu acabei saindo rápido e o entrevistador não me lembrou, tava muito... A culpa foi do André Galvão mesmo, você tem razão. Vamos mandar ele embora. Ele não me lembrou, depois de sair rápido pro vestiário, que tinha que ir embora, tava chovendo bastante também. Sobre o jogo de ontem, a gente fez uma boa partida mais uma vez. Eu acho que conseguimos administrar o resultado jogando da nossa maneira, indo pra cima e fazendo os gols. Esse é o Gabigol, que inclusive deu um grande passe no final de semana para o segundo gol da equipe do Santos contra o Palmeiras. Inclusive o Ricardo Oliveira falou sobre essa questão, né, e fez inclusive uma careta falando sobre o assunto. Vamos aí acompanhar a trajetória desse menino que tem muito a acrescentar ao futebol brasileiro.
Florentino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhetinha, vocês já sabem, chegou a hora do futebol internacional comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM. E cobranças de Florentino Pérez na chegada, conversa ao pé do ouvido de Lohan Blanc no gramado e o cumprimento do Sheikh Nasser Al-Khelaifi na saída. Pronto, juntando esses 3 episódios, foi o que marcou a atuação apagada de Cristiano Ronaldo na vitória sobre o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. E tudo terá espaço nos tabloides, porque os ingleses precisam fazer uma tempestade de especulações com o craque. Somente nessa quinta-feira, com fontes diversas e imprecisas, o craque português foi relacionado a cifras milionárias, a transferência para o próprio Paris Saint-Germain, Manchester United, de um misterioso clube da Major League Soccer. Os jornais ingleses Daily Express e The Sun acreditaram a rumores na imprensa espanhola um suposto acerto entre PSG e Real Madrid para a venda de Cristiano Ronaldo no meado de 2016 por 100 milhões de libras, 580 milhões de reais. É muito improvável que isso possa acontecer. E o atacante Karim Benzema foi acusado formalmente pela promotoria de Versalhes de ter participado de chantagem de um vídeo erótico contra Mathieu Valbuena, jogador do Lyon e companheiro de seleção francesa. Segundo os oficiais, o jogador do Real Madrid teria sido cúmplice na tentativa de chantagem e participação de uma associação de malfeitores para preparar um delito que pode ser castigado com ao menos 5 anos de prisão. Além disso, o juizado deu uma ordem de restrição a Benzema, que não pode se aproximar de Valbuena. Engraçado se acontecer um jogo em que os dois tenham que jogar contra, né? Vai ser complicado, principalmente um tentar fazer uma marcação no outro em bolas na área. Se bem que o Valbuena é pequenininho, né? Isso provavelmente não irá acontecer. E o Real Madrid conta com a compreensão de treinadores e seleções para ter força máxima no próximo dia 21 no Santiago Bernabéu, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Dos 15 jogadores que costumam ser convocados do elenco merengue, 7 serão liberados da próxima data FIFA e ficarão focados no duelo que vale a liderança da La Liga. Entre os que serão chamados, o clima de atenção total e até mesmo puxão de orelha com Rafa Benítez em Peckerman. Ao saber que a Colômbia conta com James Rodríguez para os duelos de Chile e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018, o treinador do Real Madrid mandou um recado para o companheiro. O camisa 10 não veste a camisa merengue desde que voltou da última convocação com problema muscular na coxa. Ou seja, o Real Madrid está aprontando o atleta e ele é convocado para a seleção. Ou seja, vai acabar desfalcando o Real Madrid. É isso que não quer o Rafa Benítez. E a polêmica de jogadores do Barcelona disfarçados no Halloween segue dando o que falar na Espanha. Daniel Alves foi o primeiro participante da brincadeira, falando publicamente sobre o assunto. Não poupou críticas ao jornal AS. Segundo o lateral brasileiro, foi publicada aí uma publicação madrilenha que manipulou o vestiário do estádio do Coliseu Afonso Pérez do Getafe para deixar o local sujo e incriminar os atletas culés. O fato é que os jogadores do Barcelona invadiram mascarados a coletiva de imprensa do atleta da equipe do Getafe. É uma coisa que não deveria acontecer. E Mourinho não sairá do Chelsea tão cedo, é o que garante o próprio agente do treinador, o renomado português Jorge Mendes. Com o triunfo de 2-1 sobre o Dinamo de Kiev pela Liga dos Campeões, a pressão diminuiu sobre o treinador, pelo menos até o próximo fim de semana. No início da temporada, os Blues ainda é modesto. A equipe tem muito que melhorar e Mendes não tem dúvida em garantir o Special One, que é o mais capacitado para mudar a situação. Inclusive, chamou a atenção que durante a partida, a torcida do Chelsea apresentou vários cartazes, várias bandeiras dizendo One for Us, quer dizer, um para nós, durante a partida no estádio, apoiando a equipe de José Mourinho, o técnico português. E seguimos agora com as rapidinhas para você aqui na rádio do seu esporte. O Real Madrid pretende oferecer 40 milhões de euros pelo meio-campista Lucas Biglia, que estava prestes a acertar sua ida para o Manchester United para a próxima temporada. Segundo o Ficharres.net, Milan e Inter estão monitorando o meio-campista do Cesena, Stefano Sensi. O jogador de 20 anos está sendo comparado a Marco Verratti pela imprensa italiana.
Mikel Arteta, Tomás Rosicky e Mathieu Flamini devem deixar o Arsenal na próxima temporada. E a Internacional enviou observadores ao Santiago Bernabéu na última terça para avaliar José Rodrigues. Durante o jogo contra o Paris Saint-Germain, ele deve rumar para novos rumos. E o Manchester United e o Liverpool prometem travar um duelo pelo prodígio dinamarquês de 18 anos, Henry Moore, atualmente no Nordjylland. Manchester United, Manchester City e Chelsea estão monitorando a situação de Pep Guardiola no Bayern de Munique. Todos estão desesperados para trazer o técnico espanhol para a Premier League, segundo o The Sun. E Silvio Berlusconi está pessoalmente envolvido nas negociações com o Palermo para levar Franco Vázquez para a equipe do Milan. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir Sávio. Sávio que vai lançar um livro, né? Contando sobre a carreira dele. Foram 3 anos e meio de produção do livro. O Comendo a Bola esteve fazendo essa entrevista e você vai ouvir agora. O Sávio está com a gente e é motivo de muita satisfação conversar contigo, Sávio, porque no início de dezembro teremos uma novidade. Teremos o lançamento do livro Sávio, Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso, escrito pelo jornalista Renan Queires. Na publicação dos últimos ídolos do Flamengo, revelado pelo clube, vai contar detalhes dos seus 22 anos de carreira como jogador de futebol, além de revelar o planejamento que o tornou um empresário bem-sucedido em outras áreas de atuação. Sávio está com a gente mais uma vez. Agradecemos sua participação aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 Rio de Janeiro, no Grupo Bandeirante Comunicação. Tudo bem, Sávio? Ô Sérgio, tudo bem? Um prazer novamente falar com vocês. Satisfação mesmo. Prazer é todo nosso. Quer dizer que estava no forno, mas agora estaremos acompanhando o lançamento deste livro, Sávio, Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso. Sérgio, é um planejamento que não saiu, principalmente o Renan Queires, né, que é o jornalista, vem desenvolvendo, conversou comigo, enfim, é uma conversa desde o ano passado, que eu achava, a gente foi amadurecendo a ideia e realmente se concretizou, né? A gente está já no momento final, a questão de organização dos lançamentos, né, no Rio de Janeiro, claro, no dia 2 de dezembro. Enfim, mostrar um pouco de toda a minha carreira, desde o início em Vitória, no Espírito Santo, quando eu saí da Desportiva Ferroviária, chegando no Flamengo com apenas 14 anos, com uns 10 anos, vamos dizer, não só de Flamengo, mas também de futebol europeu, 5 anos do Real Madrid. Conto um pouco de tudo da minha carreira, né, como eu cheguei, as dificuldades, e ao mesmo tempo como eu criei o meu planejamento de carreira, né? Desde o início, já desde o Flamengo, depois passando pelo Real Madrid, e no pós-carreira também, onde eu desenvolvo e estou totalmente voltado para o lado empresarial. Lançamento vai acontecer em 3 etapas, né? No dia 2 no Rio, 7 em Floripa e no dia 15 em Vitória. Exatamente. No Rio de Janeiro, é claro, né, por toda a minha passagem, principalmente no Flamengo, no dia 2 de dezembro. No dia 7 de dezembro, que vai ser em Florianópolis, onde eu terminei minha carreira e onde eu vivo há praticamente 6 anos. E, é claro, Vitória, onde começou tudo, minha cidade natal. E eu faço questão de terminar também aí esse lançamento em Vitória. Sabe, é evidente que tem muita gente querendo conversar contigo aqui no estúdio. Eu vou só encaminhar uma outra pergunta a respeito de um tema muito oportuno, um tema atual. Jogadores que tinham sido afastados pelo Flamengo por terem feito uma atividade fora do seu trabalho ou do horário de trabalho, acabaram sendo punidos pela diretoria rubro-negro. Pará, Alan Patrick, Marcelo Cirino, Paulinho e Everton sofreram prejuízo no bolso numa multa de 30%, não atuaram contra o Grêmio e hoje a notícia, a informação é de que os jogadores receberam uma anistia, estão reintegrados, 2 inclusive serão titulares da partida contra o Goiás, o Pará
e o Alan Patrick. Eu gostaria, pelo que você representou no Flamengo, pelo que você sempre trilhou na sua carreira, como é que você achou a decisão tomada pela diretoria rubro-negra? A primeira de punir e hoje a de anistiá-los. Sérgio, a gente tem que ver com muito cuidado, com muita cautela o que está sendo feito, né? A gente, é claro que analisar de fora, eu não estou dentro do Flamengo, tenho poucos contatos, principalmente com esse lado do futebol, lado esportivo, e eu realmente não sei, vamos dizer, exatamente o que aconteceu. O Flamengo, primeiramente, vive um momento muito conturbado, muito complicado na área esportiva, e aí fica muito nítido o que está acontecendo, né? Vamos no final de temporada, numa situação muito ruim, de resultados muito ruins, e a gente fica, a gente vê com muita clareza de fora a falta de planejamento para começar. A gente não vê um planejamento esportivo, a gente não vê um planejamento a longo prazo, é uma mudança, é uma constante mudança de treinadores, é muito difícil o treinador chegar em pouco tempo, desenvolver seu método de trabalho, o seu sistema, enfim, é muito difícil implantar isso em pouco tempo. E o Flamengo, claro, como é um time grande, um time de massa, de muita torcida, quer sempre um resultado de curto prazo. Esse procedimento, por exemplo, vem em um momento que já não é bom na área esportiva e dos resultados, né? Eu sou do tipo que, fora do trabalho, fora do jogo, fora do treinamento, o atleta tem o direito de usufruir da sua vida e fazer realmente o que pensa. Claro, em alguns momentos como esse, a gente tem que pensar muito para fazer. Não é um momento ideal, e se por acaso eu não sei bem, volto a dizer o que aconteceu, mas se por acaso for alguma coisa ligada a festas, a mulheres, realmente se torna uma coisa muito complicada, né? Por quê? Volto a dizer, como se vive um momento muito delicado e um final de temporada onde, mesmo com chances remotas, o Flamengo tem uma pequena chance de chegar a um G4, agora muito difícil, tem que tomar muita cautela. Agora também eu não sei em relação à punição, se é uma punição adequada e se logo momentos depois da punição, pouco tempo, já volta essa anistia, esse perdão da punição já coloca para jogar. Quer dizer, a gente não vê ou não vê fundamento em questão de punição, se vai jogar ou se não vai jogar, quer dizer, fica um pouco, não fica transparente toda essa relação. Perfeito, Sávio. Grande abraço. É o Cadu Macri falando contigo, te parabenizando de novo pelo trabalho. A gente está acompanhando aí a tua sequência de carreira, né, como comentarista aí na Esporte Interativo. E eu queria saber de você, até porque você era um atacante que não era um centroavante e não era tão cobrado por gols como é o Guerreiro hoje em dia no Flamengo. Você era um parceiro de ataque na maioria dos casos na tua carreira que dava bola pro companheiro fazer gols. Como é que você vê a cobrança em cima de camisa 9 que passa tanto tempo sem fazer gols? O último gol do Guerreiro com a camisa do Flamengo foi na primeira rodada do retorno. Ele já não joga o próximo jogo, ou seja, o Guerreiro está sendo criticado, cobrado, porque hoje em dia a gente entende que camisa 9, centroavante, tem que fazer gol. Como é que você observa isso? Depende muito do time. Se o time joga bem, o centroavante faz gol, ou o centroavante tem que dar seu jeito sozinho? Como é que você observa essas críticas no Guerreiro? Exageradas ou dentro do contexto? Boa tarde, prazer falar com você também. Olha, é difícil, né? Porque é claro que o 9, no Brasil principalmente, e no clube como o Flamengo, vai ser sempre muito cobrado, né? Principalmente como foi a contratação, a badalação da contratação, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Agora, eu tenho acompanhado todos os jogos do Flamengo, é muito complicado, é muito difícil. Eu continuo dizendo que o Guerreiro continua sendo, se não o principal, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, pela sua qualidade técnica principalmente, é um jogador de muita qualidade técnica. Agora, fica muito difícil. Primeiro, uma coisa é você jogar no time e no elenco que tem o Corinthians, com grandes jogadores no meio campo principalmente, com um treinador. Não estou dizendo que o Osvaldo não tem qualidade, tem muita, já demonstrou isso muitas vezes, só que o Osvaldo, como eu falei anteriormente, chega em um momento no meio de um campeonato e tem que colocar a sua ideia de jogo, e muitas vezes é muito difícil em pouco tempo. Agora, você sair de um clube como o Corinthians, que está muito bem estruturado, que tem um meio campo com o Renato Augusto, com o Jadson, com o Elias,
que você tem um sistema de jogo, que esse sistema de jogo, de uma certa forma, te dá um suporte para você fazer os gols. E você chegar no Flamengo, onde não se tem nada disso, principalmente um meio-campo muito debilitado tecnicamente, fica muito complicado para um atacante. É difícil. Eu estou vendo o sacrifício e a luta do Guerreiro dentro de campo, e muitas vezes é muito complicado para um atacante você desenvolver e demonstrar sua capacidade de fazer os gols, sendo que o time não tem uma estrutura adequada para esse tipo de jogo e que alimente o atacante para fazer os gols. E outra questão importante de um outro assunto do momento é que anteontem o meia Vinícius do Fluminense deu uma declaração que eu considerei infeliz, né, que teve uma repercussão muito grande, porque quando chega agora na reta final do Campeonato Brasileiro, alguns times dependem dos seus resultados e também dos tropeços de outros, e os rivais acabam sempre sendo colocados em xeque nessa hora. E o Vinícius falou que se por um acaso o Fluminense perder, o torcedor vai ficar feliz e os jogadores também. Isso repercutiu muito, tem ainda muita coisa para acontecer em cima disso. Como é que você observa a declaração do Vinícius? Você que jogou bola, né, foi profissional da bola durante muito tempo e sabe como essas coisas pesam. O que você acha que ele fez? Se você acha que ele está certo? Ou se muita gente pensa assim, o Sérgio Guimarães, nosso apresentador, pensa assim também. O futebol tá chato e é preciso mudanças nas respostas para ser um pouco mais sincero e um pouco mais criativo. Qual é o teu pensamento nisso tudo? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente fala ou tudo que a gente posta em uma rede social tem consequências, né? E não só o Vinícius, como outro jogador que der uma declaração mais ou menos desse padrão, as consequências vêm. Eu acho, na minha opinião, uma opinião muito particular, que nenhum torcedor do seu time, contra quem seja, estaria feliz em ver o clube perdendo. Seja de uma forma normal, como a gente vê uma derrota dentro de campo, principalmente uma coisa intencional, né? Eu acho que nesse momento o que tem que ser feito, se é o meu caso, se eu estou ali, tentar terminar, vamos dizer assim, o campeonato de uma forma pelo menos honrosa, já que não foi boa para o Vasco, nem para o Flamengo, não está sendo boa nem para o Vasco, nem para o Flamengo, nem para o Fluminense pelos resultados, né? De uma forma honrosa, tentar fazer o melhor possível, ganhar o máximo de pontos possíveis e o jogador particularmente fazer por onde está vestindo uma camisa de um grande clube. Eu acho que essa questão de vamos ganhar porque vamos prejudicar o rival, eu particularmente, é uma opinião minha, eu respeito todas as opiniões, mas é uma opinião que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ser muito profissional e, acima de tudo, esquecer o que está fora e respeitar sempre e honrar sempre a camisa que a gente veste. Bom, acho que... Oi, Sávio, boa tarde. É Caio Barbosa, tudo bem? Ô, Caio, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, prazer falar contigo. Acho que o Sávio deu um exemplo aqui muito perfeito de tudo que foi na carreira dele. Um jogador que sempre respeitou muito as camisas que vestiu, respeitou a camisa do Flamengo, respeitou a camisa do Real, de todos os outros clubes, e sempre respeitou as relações como atleta. Como atleta, depois de se aposentar, de pendurar as chuteiras, também teve sempre muito respeito com a imprensa e colocou aqui de uma forma muito, muito simples e muito clara tudo que ele pensa a respeito. Em relação ao Flamengo, a gente estava comentando aqui no programa, há uma desorganização dentro do clube que leva a esse tipo de situação, ao tipo de caos que chegou o rubro-negro nesse momento e que acaba caindo nas costas do Guerreiro, como durante a Copa do Mundo o Fred acabou pagando por uma falta de organização da CBF, da Seleção Brasileira e da Comissão Técnica. Mas eu queria, sabe, que você comentasse como é que você vê a questão da estrutura, não só no Flamengo, mas nos 3 clubes cariocas nesse momento do Campeonato Brasileiro, que não brigam mais por nada. O Vasco briga para fugir do rebaixamento, o Flamengo não sabe o que faz dentro do campeonato mais, o Fluminense não sabe se joga a vera para evitar, pela sua própria camisa, ou se faz corpo mole para prejudicar o Vasco. Só que ponto chegamos no futebol carioca? A maior vitória do Fluminense no ano foi uma vitória sobre o Vasco, que é o último colocado, o Vasco ruim, o Flamengo muito ruim. Na sua época era diferente, na época que a gente... Até recentemente o Flamengo foi campeão brasileiro, o Fluminense também 2 vezes. Mas como é que você vê a realidade atual do futebol, a estrutura do futebol carioca nesse momento, sabe? Caio, eu concordo plenamente com você, com o que você colocou agora. Primeiro, eu vejo de uma forma triste. Nós estamos em 2015, onde
se evoluiu muito, principalmente no futebol brasileiro, com alguns clubes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Belo Horizonte, principalmente através de Atlético e Cruzeiro, onde lá atrás começaram um planejamento de reformulação, um planejamento de longo prazo, e que não se vê no Rio de Janeiro ainda. E é muito triste ver realmente algumas declarações ainda no final, numa reta final de campeonato, onde, volto a falar, você tem que buscar, você tem que procurar, primeiramente honrar sempre a camisa e terminar bem o campeonato, de uma forma aonde esses 4 clubes, tirando o Botafogo, claro, está na Série B, subindo, esses 3 clubes precisam e têm a obrigação de fazer, porque são 3 camisas muito fortes, e 3 camisas que conduzem aí, vamos dizer, também o futebol do Rio de Janeiro de uma forma diferente. E é muito triste ver que isso não está evoluindo, que o Vasco, que o Fluminense, que o Botafogo e que o Flamengo ainda continuam com estruturas ruins, estruturas que não parece que não vão evoluindo na maneira que evolui outros times no Brasil e principalmente que evolui os times europeus, né? Eu acho que tem que haver primeiro uma transparência, um planejamento. Eu volto a dizer, porque eu passei praticamente 6, 7 anos da minha vida na base do Flamengo, fui revelado ali, fui criado dentro do Flamengo, onde eu cheguei em 1988, e a primeira placa, um quadro que eu vejo dentro da Gávea é craque o Flamengo faz em casa. E se nós não tivermos cuidado e ver, principalmente o Flamengo, que a sua história é feita e os principais títulos são feitos de jogadores criados na base do clube, isso não vai ser mudado. Eu não estou falando aqui que o Flamengo não pode contratar, que contratou alguns grandes jogadores já, e jogadores pontuais, essas contratações são importantes. Mas a história do Flamengo é feita da base, da estrutura da base do clube, onde foram conquistados os principais títulos da história do clube. Ô, Sávio, boa tarde, é o Rodrigo Campos, tudo bem, amigo? Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Tudo, prazer em ouvi-lo. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava um pouco da sua trajetória, a gente conhece muito bem o que você representa para o nosso futebol, que representou enquanto jogador. Você viveu um momento do Flamengo em que o Flamengo montou aquele ataque dos sonhos com o Romário, você e o Edmundo. E mesmo com esses 2 jogadores com fama de bad boy, você sempre se manteve com uma postura de bom rapaz, de bom moço. Como é que era isso? Você conseguir conviver num trio de ataque com 2 outros jogadores conhecidos como, desculpe o termo, mas da pá virada, e você se manter o bom moço? Rodrigo, foi até boa essa colocação agora, porque a gente está falando, até um exemplo que eu dou do Guerreiro, né? Cara, o Guerreiro, eu volto a dizer, gente, para mim é um grande atacante. E se com um time compatível à capacidade técnica dele, ele vai fazer muitos gols com a camisa do Flamengo. E esse caso, eu falo sempre que não adianta, Rodrigo, você colocar grandes jogadores para jogarem juntos se você não tem uma estrutura para dar a esses atletas. Uma estrutura física, né? Claro, um bom treinamento com todas as formas possíveis para você dar aos atletas essa estrutura, uma estrutura de planejamento do clube, planejamento esportivo, com um treinador que entenda também de futebol, que entenda de planejamento, com um diretor esportivo, e isso nós não tivemos em 95. Que é muito fácil, você, agora é Sávio, Romário e Edmundo, vamos ganhar tudo. Não, o futebol não é assim. Se você não dá uma estrutura para esses jogadores, e se você não dá uma estrutura de toda a equipe compatível, defesa, meio e ataque, fica muito difícil você conseguir resultados positivos. E aconteceu isso. Eu volto também um pouco, mesmo sem o Edmundo, né, que foi praticamente 5, 6 meses só no Flamengo, eu tive uma parceria com o Romário, por exemplo, de quase 3 anos, onde até um tempo atrás, um amigo meu que trabalha com dados de jogos, me levantou um dos dados que ele levantou, foi a minha parceria com o Romário, que foram praticamente, se eu não me engano, 106, 107 jogos jogando juntos e 140 gols da dupla. Quer dizer, é uma média muito alta, e ele diz que é uma das duplas, se não a mais, é uma das duplas com maior média de gols da história do Flamengo.
Só que ao mesmo tempo, nós, principalmente o Romário para fazer gols, essa capacidade que ele tinha, ao mesmo tempo nós não tínhamos também, vamos dizer, um grupo muito qualificado para conquistar, por exemplo, grandes títulos como um Campeonato Brasileiro e uma Taça Libertadores da América. Sabe, João Tavares falando contigo, pra gente fechar aqui, já aproveitando essa tua resposta, quem jogou mais do teu lado ali no ataque, Raul ou Romário? Rapaz, que pergunta difícil, cara. Na verdade eu elogio, até no livro eu elogio muito os dois, né? Eu considero o Romário meu maior parceiro dentro do campo. Era impressionante a capacidade, porque era muito difícil competir com ele na artilharia, né? Eu ficava ali se sobrasse, eu tentava fazer um gol, mas a capacidade dele era muito grande dentro de campo. Agora, o Raul foi um dos também que eu tive a honra de ter jogado com ele praticamente 5 temporadas, né? Onde fez uma história muito bonita no Real Madrid. O Romário acho que está à frente, claro, mas o Raul também foi um grande parceiro, João. Sávio, forte abraço, cara, muito obrigado. Nós estaremos acompanhando o lançamento oficial do livro, principalmente no dia 2 de dezembro aqui no Rio, na Gávea, e a gente fica feliz, né? Não só pelos teus esclarecimentos, pela condução que você tem dado à sua carreira profissional, pela tua inteligência, né, que você tem para se expressar e para falar de futebol. E quero também fazer um agradecimento todo especial à assessoria de imprensa, né, o Gustavo, o pessoal da AV Assessoria, o Gustavo Neves, que te acompanha e tem feito esse trabalho de divulgação muito legal em torno deste teu trabalho. Valeu, meu brother, obrigado mesmo, Sávio. Irmão. Sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço e olha, vocês já estão convidados, tá? Tá aí esse o Sávio no Comendo a Bola, Sávio, grande jogador, né? O Diabo Loiro da Gávea, né? Um atleta de muita qualidade, fez muitos dribles e bom futebol de sobra. Tinha o Sávio. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um convidado que vem fazendo uma grande campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Está na final contra a equipe do Londrina, comandando o Vila Nova. Trata-se do técnico Márcio Fernandes. Márcio, a gente não tem um time paulista na final do campeonato da Série C, mas temos um representante paulista. Afinal, você é de Santos e está fazendo um belíssimo trabalho aí no Vila. Queria que você falasse um pouco como é que foi para você pegar essa equipe e levar até onde você está levando nesse momento. Primeiramente, meus cumprimentos, né, aos ouvintes aí da Bradesco. Realmente foi um campeonato duro, né? Eu acho que a equipe do Vila Nova entrou meio desacreditada no campeonato, até dentro de Goiânia mesmo, mas nós conseguimos reverter toda essa desconfiança, né? E o time vem rendendo bem, vem conseguindo vitórias em cima de vitórias, né? Agora nós somos a melhor equipe da Série C, a melhor defesa do campeonato, né? E fico feliz por ser integrante da parte paulista, já que não tem nenhum time, pelo menos um componente da parte paulista aqui dirigindo Vila Nova, né? E agora vamos enfrentar uma equipe forte, que é a equipe do Londrina, uma equipe que já está sob um comando há 4 anos, e isso tudo conta muito, né? Ainda mais se tratando de Brasil, que o imediatismo é muito grande, então os times querem resultado imediato e às vezes isso não acontece, né? Então, graças a Deus a gente conseguiu colocar um trabalho aqui, nós estamos já há 8 meses à frente do Vila e as coisas têm surtido efeito. Já visto que nós subimos o time no campeonato regional, né, em Goiânia, fomos campeões e agora estamos tendo mais uma chance de disputar um título. O Vila acho que tem 19 anos que não disputa um título, não chega a uma final, né, de campeonato nacional. Então, isso é um feito que, graças a Deus, a gente está conseguindo, né?
Agora é interessante, né? 19 anos sem chegar e de repente você pega, faz uma boa Série C, né? Com a equipe do Vila Nova, com certeza devem ter chegado alguns reforços para a competição, mas a base já estava preparada e você consegue fazer uma boa campanha tendo a melhor defesa, como você mesmo falou. O que é o grande mérito? O que faz uma equipe poder ir bem na Série C? Né? Um campeonato que tem sua parte que é pontos corridos, tem sua parte que é mata-mata e que é muito difícil e aparecem muitas surpresas, né? Você falou bem, aparecem muitas surpresas. Você vê que muitas equipes que investiram muito mais do que o Vila, eu acho que o Vila, das equipes que foram finalistas, é uma das que gastou menos, né, que investiu menos. Então você tem que ter muito conhecimento com jogadores para você conseguir montar uma equipe forte com um capital bem abaixo das outras, né? É que ficaram para trás equipes como a América de Natal, que investiu muito mais, Fortaleza, que eu creio que 2 jogadores do Fortaleza e 2 goleiros, né, recebiam 100 mil reais os 2. Quer dizer, um era 40, outro 60, quer dizer, a nossa folha acho que é 110, 120 mil. Então, quase que 2 jogadores pagariam a folha toda do Vila. Então é difícil. Mas os jogadores realmente se conscientizaram, entenderam realmente o nosso plano de trabalho e as coisas foram acontecendo, né? E quando tudo caminha bem, as coisas começam também a ter realmente um lado bom. Às vezes teve jogos que a gente não foi tão bem, mas conseguiu vencer mesmo assim. Por quê? Porque o ambiente está bom, trabalhando realmente com lealdade, com sinceridade, o clube também fazendo o seu esforço para que as coisas ficassem em dia, e aí as coisas vão acontecendo. Graças a Deus a gente está conseguindo aí colocar o Vila num lugar bem melhor do que quando nos encontramos aqui, né? A equipe tinha vindo de 2 descensos, tanto no Goiano como no Brasileiro, então a torcida estava muito desacreditada, não prestigiava. Hoje a nossa torcida dentro da Série C, eu acho que é uma das maiores em termos de renda, né? Ou a maior, não tenho bem certeza disso, mas a gente tem colocado em média aí 20 mil pessoas no estádio. Não é coisa fácil não para uma equipe que estava muito desacreditada. É interessante, né? Até porque há uma brincadeira na internet que o Serra Dourada é do Vila Nova, né? Até por causa dessa média de público. Agora, você trabalhar contra um retrospecto é muito difícil, né, Márcio? Você pegou uma equipe que, como você falou, veio de 2 rebaixamentos. Você convencer primeiramente o atleta a apostar num trabalho nessa equipe já começa a ser mais difícil. E trabalhar também com a questão do orçamento baixo, tem que ser quase que um mestre para escolher os jogadores a dedo, né, Márcio? Então, por isso que eu comentei, né, que você tem que conhecer muitos jogadores, porque tiveram vários jogadores que não compraram a ideia de vir para o Vila. Por quê? Porque existia realmente uma desconfiança muito grande de não pagamento, né, de a equipe vir de rebaixamentos. Então é muito difícil quando você pega a equipe assim. E aí você tem que ter realmente esse conhecimento para que o jogador acredite em você. Não muito no clube, porque o clube ele está com uma certa desconfiança. Então você, como comandante, você tem que passar essa confiança para os jogadores e eles também têm que sentir essa confiança em você. E aí isso aconteceu e a gente foi conseguindo, né, montar uma equipe competitiva, uma equipe que realmente tivesse a cara do Vila. O Vila é um clube onde realmente os jogadores têm que ser guerreiros, jogadores que tenham realmente uma dinâmica muito grande, para que pudéssemos trazer a nossa torcida de volta e, consequentemente, os resultados, né? E isso aí foi acontecendo, com muita ajuda de Deus, né? Eu acho que a gente, sem Deus não é nada, né? Então, Deus realmente nos ajudou muito aqui, glorificou bastante, e por isso os resultados estão acontecendo.
Agora, Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova, você é muito novo, né? 53 anos apenas, né? Treinador com muitos clubes, principalmente de São Paulo, com passagem, né? Também temos o Fortaleza e o Brasiliense. Aonde que ficou o dedo do treinador nesse trabalho todo, né? Eu já estive conversando com o Ramires, o seu volante. Ele falou sobre um grupo aguerrido, ele falou sobre muitas coisas. Mas eu estive recentemente ouvindo uma entrevista do Muricy, né, até para o nosso companheiro Elia Júnior, da Bradesco São Paulo, ele falando o seguinte, que a metodologia, tudo que o Barcelona tinha era uma coisa que não vinha do treinador, vinha já de algo pré-estabelecido. Aonde fica o dedo do treinador num trabalho vitorioso, ô Márcio? Olha, é complicado a gente falar da gente mesmo, né? É meio ruim. Mas eu creio que, é claro, todos têm a participação dentro desse cenário que o Vila hoje está apresentando, mas eu creio que a participação foi realmente grande, porque quando nós chegamos aqui, como eu falei, as coisas estavam muito aquém de uma equipe tradicional, uma equipe de conquista, né? Como eu falei, a mentalidade estava realmente ruim, né? Muitas coisas foram mudadas dentro das áreas do clube, né? E precisava ser feito isso, não só na parte do campo, mas fisiologia, a cozinha, que parece que não mais faz diferença, uma rouparia. Hoje todas as áreas do Vila funcionam, coisa que não acontecia antes. A lavanderia não funcionava, a portaria não funcionava, a cozinha não funcionava. Então eram coisas que realmente traziam o Vila para baixo. Hoje não, hoje graças a Deus isso não é só com a minha vinda para o Vila, mas também com a minha vida foi conscientizada isso tudo e houve uma mudança nessas áreas todas para que no todo o Vila ganhasse, né? E dentro do campo é lógico, a gente tem um jeito de trabalhar, cada treinador tem o seu método de trabalhar, eu com o meu, e eu acho que a gente foi realmente introduzindo na cabeça dos jogadores tudo que a gente queria, e os jogadores também compraram essa ideia, porque não adianta você colocar um plano de trabalho se não vier ajuda dos jogadores, né? Então, os jogadores realmente compraram a ideia, entraram do melhor e aceitaram o que a gente queria. Fomos fazendo. Hoje a equipe do Vila é uma equipe competitiva, uma equipe que realmente sabe o que quer dentro do campeonato. Por isso a gente conseguiu passar aí por etapas que muitos não acreditavam, né? Interessante, né, esse tipo de situação, né? Até citando a mesma entrevista do Muricy que acabei de ouvir, ele falou sobre o Dorival, né? Que o Dorival pegou um Santos ofensivo, mesmo que ele quisesse jogar com o Santos defensivo, ele não poderia, porque a equipe chamava para esse tipo de jogo. Agora, Márcio Fernandes, você já tinha participado de uma experiência vitoriosa, né? Que foi no Red Bull, onde você ficou por bastante tempo. Isso te ajudou a acreditar nessa experiência no Vila também? O que você levou do que você aprendeu nessa experiência vitoriosa no Red Bull para o Vila de hoje? Olha, falando assim um pouco da gente, assim, graças a Deus a gente tem feito alguns trabalhos vitoriosos, né? Você vê que nós ficamos no Santos 7 meses à frente do profissional, 10 anos à base do Santos, com revelações de grandes jogadores como Robinho, Diego, Neymar, Paulo Henrique Ganso, André, enfim, Vladimir, um monte, né? Então, vou ficar com o Wesley, vou ficar falando assim, a gente acaba esquecendo do jogador. Então, 10 anos no Santos, depois de 7 meses na frente do time, livramos do rebaixamento. Aí saímos, fomos campeões no Red Bull. Depois saí do Red Bull, fui pro comercial, subi um time com 25 anos que não tinham acesso para o Campeonato Paulista da primeira divisão. Aí saímos do comercial, fomos pro Brasileiro, fomos campeões brasileiros, né? Campeões cangango. Saí do Brasileiro, fui para a China, eu livrei um time do rebaixamento, ficamos em 7º lugar, que é o Xangai Shenzhen. Hoje a equipe caiu para a segunda divisão. Voltamos de lá, eu acho que o único trabalho que a gente não conseguiu, assim, um acesso foi o Guarani. Né? E tivemos muitos problemas para que isso não acontecesse. A gente chegou no momento do campeonato que precisaria algumas coisas que não aconteceram. O clube passava por uma dificuldade financeira muito grande.
E aí não houveram concentrações, bichos, essas coisas que realmente levam um time a diferença para chegar ao acesso. E aí não conseguimos, mas viemos para o Vila, fomos campeões do campeonato regional e agora com acesso na Série B. Então, eu acho que é uma campanha vitoriosa aí, estamos caminhando bem, eu acho que estamos no caminho certo, né? E eu acho que eu aprendi muito dentro de equipes como eu citei aí, né? Para que eu pudesse chegar aqui no Vila, encontrasse realmente um clube totalmente diferente das outras equipes que eu subi, que as coisas estavam mais certinhas, né? Mas não foi só a minha vida, como falei. Então foi uma diretoria que também comprou essa ideia, porque não era fácil pegar o Vila do jeito que eles pegaram, muitas dívidas, muitas dificuldades, mas eu acho que é um trabalho vitorioso de todos, né? E eu faço parte dessa engrenagem. Tá certo, Márcio Fernandes, técnico da equipe do Vila Nova de Goiás, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, desejar sorte diante da equipe do Londrina, que é uma outra equipe que vem fazendo um bom campeonato também, né? Um jogo muito duro, creio eu, que vai ser nessa final. A gente deseja sorte aí, que vença quem errar menos, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho da gente, do Vila, né? E vamos trabalhar para que a gente possa conseguir esse objetivo final aí, que eu acho que o clube merece por tudo que está esperando aí, 19 anos que não conquista. Quem sabe a gente consiga aí esse título para premiar e fechar com chave de ouro esse ano. E esse aí é Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova de Goiás. Vila Nova que estará na final da Série C do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Londrina. O Márcio Fernandes, que fez parte da reestruturação da equipe do Vila Nova e já é talvez o 6º trabalho seguido dele que acontece um acesso, né? Ele que esteve fazendo parte da campanha do Red Bull, dos acessos que levaram o clube à primeira divisão do futebol paulista também. E seguimos com muitas informações. Vamos de papo de boleiro. Quem esteve falando foi Batata, zagueiro do Corinthians, campeão brasileiro, paulista e mundial no início dos anos 2000. Fernando Fernandes falou com ele, você vai ouvir agora. Olá galera, papo de boleiro no pedaço é o seguinte, na casa de uma figura que fez história no Corinthians. Vê só. E o mais legal dessa brincadeira é que ele fez uma super parceria e deu muito certo. Batata, grande figura. Você e Gamarra fizeram história no Corinthians. Faz um tempo que o torcedor lembra com saudade, né? Com certeza. Acho que marcamos história no Corinthians, né? Eu, pelo lado, como a gente brinca aí no meio do futebol, né? Eu fazia o serviço sujo, né? E o Gamarra, né? Até a gente brinca. Pô, as lavadeiras no Corinthians na época só chiava. Pô, mas Batata, o uniforme dele chega todo sujo, não tem nem como aproveitar. O Gamarra, limpia o uniforme, pô. Pra quem não lembra, se eu não me engano, foi na Copa de 98 que o Gamarra passou a Copa inteira sem fazer uma falta. Um zagueiro que não faz uma falta numa Copa, acho que o outro zagueiro que joga do lado, acho que tem muito a ganhar e aprender também. Voltou, jogou 10 jogos no Brasileiro sem fazer uma falta, até o dia que o Vanderlei falou, hoje você vai fazer uma falta. Por quê? O Vanderlei Luxemburgo era o técnico? É, o Luxemburgo era o técnico. Porque era aquela coisa, né? Quando o Gamarra vai fazer falta? Quando o Gamarra vai fazer falta? E o Vanderlei foi secar o cara? Até que nesse dia ele falou, ó, vai fazer uma falta hoje. Aí o Gamarra acabou sendo expulso. É natural que todo mundo quer se destacar. E o destaque maior era para o Gamarra, pela circunstância, mas sem você do lado a coisa não iria funcionar, né? Cara, é um casamento, né, Fernandinho? Acho que o futebol tem... Hoje você vê o Felipe e o Gil, né? Hoje eles se completam. E aconteceu comigo com o Gamarra, pô. Eu cheguei no Corinthians, era o 5º zagueiro. Né? Como é que é? Quem tava na frente? Tinha o Célio Silva, Alexandre Lopes, o Cris, o Gamarra e eu era o 5º. Isso nós estamos falando de? 98, sabe?
O Batata tem jogado muito bem. E se eu resolver optar pelo Batata continuar na equipe, é mérito do Batata que conquistou a posição dentro do campo de jogo. Aí, pô, eu consegui o meu espaço, né? Respeitando todo mundo, consegui meu espaço e consegui ser titular. Eu falei, agora é a minha vez, ninguém me tira, cara. E assim, o primeiro jogo, nunca tinha jogado no Maracanã, aquela loucura, né, cara? O Vasco tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Entrei no Maracanã, olhei e falei, nossa, a bola aqui não sai. Aí o Gamarra ainda viu que eu tava nervoso pra caramba e falou, carequinha, faça o que você fazia no Ituano, o resto eu te ajudo. Sabe quando te tira um caminhão de areia do corpo? Eu falei, beleza, deixa comigo. E ó, eu chegava a botina e a bola sobrava pra ele, vambora. Confiança, né? E encaixou, sabe? Encaixou e, pô, conseguimos ser campeão brasileiro. Vamos ver o Fábio. Batata não está com a brincadeira. Não está com a brincadeira, Batata. Fala em Batata, qual que é teu nome, compadre? Meu, Vanderlei. Vanderlei Gonçalves Barbosa. E por que Batata? Cara, é porque eu gostava muito de batata frita, cara. No Ituano, tinha um treinador que queria botar meu nome, trocar meu nome, Batata. Queria colocar pra Gonçalves. Ih, arrumou uma confusão na cidade. Não, todo mundo conhece como Batata. E ficou Batata. Isso você era molequinho quando fizeram esse apelido? 9 anos, 10 anos. Você incorporou na boa? Tranquilo. Se alguém gritar na rua Vanderlei, você nem olha. Não olho. Minha mãe me chama de Batata, pô. Só chama de Vanderlei quando tá bravo. A tua história é identificada muito com o Corinthians mesmo, né? Não tem jeito. Então, eu coloco aí duas partes, né? Se não fosse o Ituano, eu não chegaria ao Corinthians, né? Eu fiz um bom campeonato paulista pelo Ituano, o Ituano que me deu a oportunidade de... Te inventou? De me inventar, né? Você é daqui da área, né? Não, eu me considero Ituano porque eu moro aqui já há 26 anos, né? Mas nasci em Barra do Piraí, no interior do Rio, sabe? Mas... Você é carioca, você perdeu o S, Batata. Sou mais Ituano, sabe? Mas é assim, e a segunda parte da minha história, pô, é o Corinthians, não tem jeito, né? Vivi coisas boas, vivi coisas ruins, né? A gente estava comentando a minha contusão, que eu estava sendo convocado para a seleção brasileira, na véspera você se machucou. Então, contra o São Paulo. Então, tudo isso, sabe, faz parte da história, sabe? Faz parte da história, tá tudo gravado. E quem ganha título em time grande nunca vai ser esquecido, né, Fernandinho? Você chegou no Corinthians em 98. 98. O que você ganhou? 2 paulistas, 2 brasileiros, Rio, São Paulo, Copa do Brasil, Mundial. Cara, esse time do Corinthians ganhou muito. Mal que tinha de confusão, hein, meu filho? Era sensacional. O Cuco, vou te falar, hein? Você sabe o que é o Cuco? Não. Marcelinho. O apelido dele é Cuco. Por quê? Porque ele colocou meu apelido de cara de Kombi, cara. Cara de Kombi? Todo mundo, ele fala cara de Kombi. Para aqui. Dá um close aqui. Bota uma Kombi aqui do lado. Você acha que o cara parece uma Kombi ou não? Você acha que você parece uma Kombi? Não? Eu não. Perguntar pra esposa se parece. Ele parece uma Kombi? Tá mais pra uma Ferrari? Batata! Eu vou entregar o Marcelinho. Tem um monte aí pra entregar hoje, viu? Hoje eu tô no meu dia. Atenção, galera. Hoje é dia, hein? Vamos começar do goleiro. Dida. Boneco de Olinda. Boneco de Olinda. Vai, lateral direito. Vou falar que eu sei. O Índio, lateral direito. O índio era índio mesmo. Se eu contar a história do índio aqui, tem que censurar quando eu cheguei. Pode contar. Pra concentrar com o índio. Vai, conta a aí, história. Primeira concentração com o índio. Aí os caras falaram, o Gilmar concentrava com o índio, né? Falou, bota o batata. O Gilmar Fubá. Bota o batata pra concentrar. Beleza, chegamos pra jantar. Aí o prato do índio. Aquela montanha assim. E o índio rapidinho. E uma Fanta pro quarto. Eu falei, cara. Cheguei no quarto, cara. Eu falei, não é possível. Tudo espalhado, cara. Parecia índio mesmo. Ô, índio. E ele andando pelado. Dentro do quarto. Eu falei, não, pode. Eu falei, o quê? Eu liguei e falei, não vou ficar com o índio, não. Cara. Não, por quê? Falei, não, pô. O cara andando pelado dentro do quarto. É índio, bicho. Não, o índio lá na tribo dele. Falei, pode me trocar de quarto. O índio é de uma tribo. Chucuru Cariri, a tribo dele. Era Mato Grosso? Pô. Como é a tribo? Chucuru Cariri.
Vamos lá, depois vinha você, Batata, o Gamarra, tinha apelido? Cabeçudo. Bom, é verdade. Cabeçudo. Meu, tinha uma caixa d'água, né? Cabeçudo. Olha o Gamarra. Cabeçudo. Aí tinha o Vampeta, né? Vampeta, que pelo amor de Deus. Quem era o Vampeta? Vampeta é o senhor do campo e mentiroso, que ele conta uma história que o Evaristo de Macedo mandou me marcar no escanteio, né? Como é que é a história? Que ele conta, não, no livro dele, falou, eu vou te processar, hein, Vampeta. É mentira? É mentira, pô. Falou que num jogo lá, na preleção, o Evaristo de Macedo falou, ó, contra o Palmeiras, você marca o Zéias, fulano marca o Kleber, e você vai marcar o Batata, ele fala, né? Mas por que o Batata do nosso time? Ele faz gol contra. Donizete, saiu, condição legal, olha o segundo, e Amada bateu no Batata, entrou, gol contra, gol! É do Botafogo! Tem o Marcelinho Cuco, né? Ricardinho, meu parceiro, Shampoo. Shampoo por quê? Ué, o cabelinho dele todo branquinho, todo shampoo. Quem não tinha apelido? Quem ia colocar apelido no Rincon? O Rincon, qual que era o apelido do Rincon? Quem vai colocar? Rincon. Ninguém. Vai botar Todo apelido. mundo pipocava? O quê? Vai botar apelido no Rincon como? Aquele negão com raiva. Um jogo lá, a Mirandinha cismou de querer brigar com o Rincon. Aí o Rincon, ó, segurou a cabeça do Mirandinha, o Mirandinha não saía do lugar, querendo bater no Rincon. Aí um jogo também lá na Argentina, aí tocaram a bola, aí o Rincon foi reclamar com o Marcelinho. Aí o Marcelinho, Rincon vai! Desceu no vestiário, aí tá sentado. Marcelinho, Vampeta e Edilson. Aí desce o Rincon. Marcelinho, fala agora o que você falou. Aí o Rincon, ô Rincon, você só quer bater em mim, Edilson, que é pequeno, pô, bate no Vampeta aí. Ó, Vampeta, cada um com seus problemas. Reunião. Vamos lá, o que foi, Marcelinho? Não, o Marcelinho deu entrevista que era pra tirar o Rincon do time e botar Amaral. Ah, reunião, vamos pra reunião, tá lá, pra... Aí chega o Rincon do treino. O que foi, Marcelinho? O Marcelinho vai levantar a chuteira, 33, pra dar no Rincon. Ó, o Rincon, pá, pregou o Marcelinho na parede. E a correria pra segurar o Rincon? Que ele ia dar a segunda. O quê? Ó, o Vampeta catou o Cuco, ó, o Cuco, ó, ralou o peito. Mas vocês grudaram nele? Acho que uns 6 caboclos. No Rincon? No Rincon. E não seguraram? Ó, aqui o Rincon. Vai segurar ele como? Tá doida? Gol do Corinthians! Rincon! Uma vez a gente treinando, aí o Vanderlei tá lá montando, né, tático lá. Aí falou, Mirandinha! Centraliza! Aí ele, pra direita ou pra esquerda? Parece irmão gêmeo, feio os dois, né? Tendo Amaral também uma vez, fomos pra no Nordeste, não sei quando foi jogar contra o Sport. Aí chegou no aeroporto, foi lá na livraria, comprou uma palavra cruzada. Aí os caras, pô, Amaral, você comprou a palavra cruzada fácil? Não, fácil, pô. Aí tá, sentamos no avião e tal, aí tamo lá olhando Amaral com a palavra cruzada. Aí tá lá a palavra, tal. Só que a palavra que ele tinha que escrever não cabia. Ele achou que era aquela. Aí ele aqui, ó, puxou mais uma casinha. Fez um quadradinho. Então assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu só tenho a agradecer por tudo que eu conquistei no futebol, tudo que o futebol, assim, me deu, sabe? Não tenho o que reclamar. Ah, vai falar o Batata milionário, não tô milionário, mas vivo, sabe? Graças a Deus. E minha cabeça é boa demais, cara. Eu vivo aqui, tô estressado, pego minha máquina, vou cortar grama, sabe? Vou limpar a piscina, sabe? É a minha vida, sabe? Que hora você dorme? 7h30, 8h30. Da noite? Oh. E que hora você acorda? 10:05 pra acordar o galo pra cantar. Eu chego lá, vambora, vamos cantar. A tua história é sensacional, que é de sucesso, de perseverança, de sorte e de coisas boas e engraçadas, né, Batata? Não, cara, graças a Deus, cara. Tenho coisa aí pra contar aí pros meus netos, sabe? É o que eu falei, o futebol, o que a gente leva é só isso, né? Os verdadeiros amigos e as histórias que a gente senta pra contar, cara. Só isso que o futebol traz, que proporciona a gente de coisa boa, né? Pô, Batata, prazer ouvir tuas histórias, tuas conquistas, negócio sensacional. Quer lembrar do Corinthians, campeão do mundo, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão do Rio São Paulo, campeão paulista.
Pode olhar na foto que você vai ver lá. Não é o cara de Kombi não, minha gente. É o Batata. Beleza. Grande Batata. Obrigadão, adorei ouvir tuas histórias. Tenho certeza Valeu, que a galera vai se divertir, matar a saudade do cara que, pô, na simplicidade se deu muito bem, cara. Beleza. Obrigadão mesmo, cara. Prazer Obrigado. foi nosso. É isso aí, Batata. Figuraça no futebol brasileiro. Você sabe. Papo de boleiro. Aqui, conversa é diferente. Valeu. Daí esse Batata que entregou todos os apelidos da galera corintiana, né? Cada um com um apelido pior que o outro, né? É muito engraçado esse mundo do futebol. E tivemos uma discussão que vale a pena abordar aqui na Bradesco Esportes FM. A discussão foi no programa Donos da Bola de São Paulo sobre se Tite já é o melhor técnico da história do Corinthians. A espantosa campanha do Corinthians nesse campeonato brasileiro e a forma como o Tite conseguiu remontar a equipe nos remete a uma discussão. Será ele o melhor técnico da história do clube? Mais ainda, será que o treinador já está no hall dos maiores ídolos do timão? E aí, bando de loucos? O assunto é polêmico. Afinal de contas, Oswaldo Brandão dirigiu a equipe 441 vezes. Estava no banco de reservas em 2 dos títulos paulistas mais representativos nos 105 anos de clube. No 4º centenário em 54 e no jogo que encerrou um jejum de quase 23 anos sem títulos, em 77, frente à Ponte Preta. Tite já comandou a equipe 338 vezes, mas quando os títulos são colocados em pauta, a comparação é quase desleal. Tite faturou o Brasileiro de 2011. No ano seguinte, ficou com a inédita Libertadores e esteve no Japão para ganhar o Bimundial. Depois ficou com a Recopa e o Paulistão. Saiu nos braços da Fiel em um emocionante gesto de gratidão da torcida no Pacaembu em 2013. Retornou esse ano para levar o time a uma das campanhas mais espetaculares da era dos pontos corridos. Caso o título se confirme, se tornará o primeiro treinador a conquistar 2 vezes o Brasileirão pelo time. Tite tem tanta moral com a Fiel que um torcedor chegou até a tatuar o rosto do comandante no braço. E aí, será que Tite já desbancou Oswaldo Brandão e se tornou o maior técnico da história alvinegra? E mais, será que os títulos, os números e principalmente a identificação com a torcida não o elevam a posto de um dos maiores ídolos de todos os tempos? Tá aí o Tite sendo comparado a Oswaldo Brandão, outro grande nome da história do Corinthians. Realmente é muito complicado porque eram épocas diferentes, mas o Tite é um grande treinador, né? Creio que no Brasil, saindo do Corinthians, o rumo do Tite é a seleção brasileira, porque ficaria muito comprometida a imagem dele em assumir outro clube, né? Ainda mais depois de toda a identificação que ele já tem com a equipe alvinegra. Valeu, galera, muito obrigado pela sua companhia em 91.1 na Bradesco Esporte do Rio de Janeiro, 94.1 na Bradesco Esporte São Paulo. Obrigado por estar ao meu lado nessas 2 horas de muito conteúdo para você. Afinal, o rádio é o nosso grande amigo, né? Com quem a gente pode sempre contar. Tivemos aqui na mesa de áudio o Brinquinho modulando graves, médios e agudos, deixando o som perfeitinho para você. Afinal, na Rádio do Seu Esporte temos muitas informações e também conteúdo de áudio perfeito para você. Valeu, galera. Mandar um grande abraço também pro meu amigo Sérgio Loureiro. Exatamente. Ouvindo direto lá de Petrópolis, nesse frio de madrugada. Ele está ligadinho aqui na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera.
Fui! Café Esporte Bola.